Hum, cadê você? Olá, deixa eu acender a luz aqui. Tranquilo, professor. E daí, como é que tá, Tá garota? conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo Tudo bem. certo, tudo certo, vivendo novas fases agora. Ah, que legal, show de bola, maravilha, maravilha. Tá aí em Bento? Ah, Tá morando aí? tô, também, hoje estou no instituto. Tô. Comecei a morar aqui em agosto do ano passado. Ah, vai fazer um ano aí já em Bento. É, no meio desse ano faz um ano já. É, Bento Gonçalves continua sendo a reitoria ainda? A reitoria fica aqui, mas não é no mesmo campus. A gente fica um pouco mais na parte alta e a reitoria fica na parte mais central, assim. Ah, tá. Então não mudou nada, não mudou nada. Tá, porque tinha uma Mas briga, é o campus mais antigo, eu acho. é um dos mais antigos, se não for o mais antigo. É, quando eu estava em Osório, o pessoal de Porto Alegre queria ser reitoria, então eles queriam criar uma quarta unidade de Instituto Federal, tá? Uhum, Um instituto da região ali mais central, então reunindo, por exemplo, Osório, Restinga, uhum. Canoas, Porto Alegre, mas não rolou, Bento não gostou muito, né? Não gostou muito disso. E daí tem alguns campos também que é meio esquisito ali, aquele campus de Sapucaia do Sul, né, que é lá do IFSU, mas ele é uma região ali mais de metrópolis, né, metropolitana de Porto Alegre. Então daí envolveria toda uma questão de trocas, coisa e tal, mas não rolou muito, não. Bento não gostou. É, é porque eu acho que o Bento foi um dos primeiros, e aí depois eles tiveram a mudança para a IFRS, e aí ficou dentro da IFRS, mas daí tem essa questão logística de, tipo, quem é IFRS? Aí tem os outros, né, que são os mais retirados, daí já é um outro, tipo, igual tem o IFSC e o IFC, né, dentro de Santa Catarina. Aí tem essas segmentações, mas tem essas discussões, tipo, tá, mas aí tem alguém que é, tipo, super mais próximo de Porto Alegre e pertence a uma reitoria muito mais distante do que seria se eu fosse de Porto Alegre. Aí tem algumas discussões sobre isso, assim. Mas a Sim, gente continua, né? Não tem o que fazer. beleza, maravilha. E tá bem já aí, tá bem habituada, já tá Tá, curtindo, agora já. já Curtindo vinhos e queijos, que aqui tem isso, muito. isso, vinho, queijo, salame também, a copa, É, churrasco. muito. É, Santa Catarina já tem um pouquinho, né? Porque Araranguá já é ali grudado no Rio Grande do Sul, mas tem bastante é bem gaúcho. diferente. E o chimarrão já tá tomando, não? É. O pessoal aqui na sala toma bastante. Confesso que eu ainda fico muito no café. Boa. Café ainda é o principal. É, tu sabe que, digamos assim, o chimarrão coletivo eu não tomo também, eu tomo só sozinho, entendeu? Aí o pessoal assim, pô, tu É, dá um chimarrão? Não, não dou chimarrão. Não dou. não, Não. não. Eu acho engraçado que o pessoal. E é assim, né? Você tem que tomar e secar a cuia e aí depois passar, né? Não pode ser, tipo, no Isso, meio. isso. E aí tem todas umas regras, assim. Todas as regras, mas eu só faço isso em família, É. assim, na sala de bolsista, com sala de professores, não faço isso não. Não, não Os gosto disso. alunos sempre oferecem. Pois é, não, Tipo, a não, gente não. tá dando aula, os alunos começam a oferecer. Eu falei, não, não, gente, agora não, tá tranquilo. Tá com que, A gente agradece e continua a aula. tá com que disciplina de física aí? Eu tô dando aula pro médio, majoritariamente. No primeiro semestre foi o que eu mais fiquei, que foi o segundo semestre do ano passado, no caso, né? Que foi meu primeiro semestre aqui dentro. E aí tem os técnicos, né? Então dei aula para info, que é informática, o pessoal de enologia, pessoal de agronomia, que é muito forte aqui, né? A parte de agropecuária, na verdade, e também de meio ambiente. Aí esse ano eu tô com o primeiro ano do ensino médio, mas não todos os primeiros anos, né? Porque a gente tem bastante turmas, assim, é uma escola bem grande. E tô com Física Básica 2 para matemática, que tem a licenciatura em matemática aqui,
E também estou com Física Básica 1, que foi uma disciplina que eu já dei no ano passado na licenciatura em Matemática, só que agora eu vou dar pro pessoal que é de Engenharia de Alimentos. Não é Engenharia de Alimentos, é Técnica em Alimentos, se eu não me engano. Certo. Que aí também é uma graduação, mas aí fica um pouco mais voltado para a parte termodinâmica, na verdade, né? Um pouco de mecânica ali e depois mais termodinâmica por causa da parte de produção alimentar, né? Que eles precisam. Certo, tá. Uhum. Tá, beleza. Física É. básica 2 é todo o resto da física, né? A gente vai ter que ter, assim, desde a parte de máquinas térmicas até, acho que entra eletromagnetismo. Moderno eles não vêm. Mas Ah, aí é passar quase todo o resto da física que ficou. é meio misturado, física 2, física 3. Né? A gente fica com as mais básicas, né? Assim, até esse ano me deram duas graduações, ano passado eu fiquei com uma só. Normalmente a gente fica muito mais com médio, mas aqui eu achei a distribuição bem tranquila, sabe? Porque eu fiquei com 16 aulas no ano passado e esse ano eu tô com 14. Pô, você tá com E menos aula que eu, pô. Tô com 15? eu tinha. É, e aí eu fiz um processo seletivo para Araquari também, né? Eu fiquei em segundo lugar, em 5 pessoas. A moça do primeiro lugar pegou, e aí ela desistiu agora, porque ela tá fazendo doutorado, e ela entrou em contato comigo, porque eu tenho um amigo lá, né, que trabalha lá. E aí ele passou meu contato. E aí eu perguntei para ela, ela tava com 22 aulas, todas de ensino médio. Aí eu falei, não, não vou trocar, não, eu tô melhor aqui. Não, tá louco. É, porque É, geralmente substituto a gente tira o couro, né? A gente tem uma substituta mas aqui o aqui. pessoal é bem Acho que tu até conhece, tranquilo. a gente tá com a Fernanda Batu aqui. Fernanda estudou ali no Instituto? Ela fez o doutorado ali na PPGCT. Acho que com o Paulo Sena. Talvez ela tenha feito depois, né? Eu fiquei bastante tempo dentro do doutorado. Mas ela te Eu entrei em conhece. 2017. Mas ela te conhece. Talvez ela me conheça. Porque depois eu finalizei com o Paulo, na verdade. Eu fiz o mestrado com a Tatiana, aí fiz ali nos 2 anos. Em 2017, finalizei o mestrado e entrei no doutorado. Aí eu entrei com a Tati, fiquei um tempo, daí peguei pandemia, todas aquelas questões, né? A gente acabou mudando um pouco a pesquisa, porque era aplicada, né? Então a gente teve que fazer a aplicação online. Foi bastante conturbado, assim. E eu depois comecei a trabalhar, ela pediu a troca de orientação, a Tatiana, daí ela me passou para o Paulo. E daí eu finalizei com o Paulo, na verdade. Então, talvez por isso que a Fernanda me conheça, assim. Mas não lembro dela ter visto, porque depois também foi tudo muito remoto, né? Depois que eu fiz a pesquisa e voltei, que aí fui embora de Floripa novamente, eu fui, acho que só buscar o meu diploma mesmo, que até a defesa foi online. Perfeito, tá. Tá. Não, o Paulo eu conheço. O Paulo Sena eu conheço. Ali da física da UFSC mesmo. Uhum. Que eu estava terminando o mestrado, daí ele chegou para fazer o doutorado como na física dura ali com física de teoria de campos com Marcos Beng, isso, e ele era conhecido do Thales, tá? O Thales a gente morou junto, eu e o Thales ali numa mini república. Daí o Thales trabalhava com Uhum. o Fred ali da PPGCT. Ah, eu fiz aula com o Fred de física moderna para professores de ensino, assim, na parte mais de ensino, né? É Ah, muito legal. Ele deu, acho que epistemologia para mim também. isso, isso. Ele era da física dura e acabou migrando ali para física em educação, né, de ensino de física. E Uhum. daí a gente às vezes almoçava junto, eu, o Thales e o Paulo Sena ali, né, naquele negócio dos servidores lá, sabe? Não é? Ah, e tem o restaurante dos servidores, né? Ali, É, a parte mais. lá É lá perto. para a parte que sai no, na Carvoeira ali. Isso, Assim. na igrejinha ali, É. sabe? Isso, a gente almoçava. Isso, já almocei lá também. A gente almoçava Quando o ali. Ru tava em greve, a gente ia pra lá pra É, ser um pouco mais em conta. depois que eu tava fazendo doutorado, a bolsa melhorou um pouquinho, daí eu saí do rolo, né? Você comecei a É, ganhar um pouquinho melhor. no mestrado, pilhas e pilhas daquele ticket, né? Aí no doutorado a gente vai conseguindo ter um pouco mais de conforto, é bem isso. É, bem isso, No bem isso. mestrado a gente vive dentro da universidade, não é? É O isso, doutorado tu já vai começando a pensar em trabalho, outras coisas. É um ritmo bem diferente, bem eu acho. diferente. Ótimo, ótimo. Então, legal saber. Então, o que que eu tô fazendo aqui? Pós-pandemia, tenho voltado com força na pesquisa, né? Então, eu tava fazendo algumas Uhum, coisas com o pessoal da licenciatura em Química,
Mas o curso de licenciatura em Química, o pessoal é muito fraco, né? Muito fraco, assim, para você fazer uma abordagem, assim, mais profunda. E daí você perde muito tempo, porque eles também, assim, eles acabam trabalhando, e daí vem mais, assim, à noite, então não consigo, digamos assim, ter uma sequência de trabalho com eles. Uhum, Até o semestre passado eu estava com esse projeto do Enem, o que eu aprovei, e daí eu ganhei um bolsista, e daí eu peguei um cara uhum, da Química ali para ele fazer, digamos, uma revisão de literatura, para essa uhum, parte, então ele era para achar todos os artigos da química, da física e da biologia que tinha, digamos assim, alguma abordagem no sentido de uhum, medir essa correlação, né? Medir essa correlação da uhum, matriz de referência do Enem com as questões realmente que vão para o Enem, né? Se existe alguma pesquisa, o que que o pessoal está pesquisando, como está pesquisando, quais são os resultados, quais são as metodologias, qual é o referencial. Ah, mas ele me enrolou 3 meses, cara, não avançou, cara. Então, chegou dezembro e aí ele ia ficar com a bolsa ganhando, né? O resto uhum. de dezembro, janeiro e agora na volta de fevereiro. Ia me enrolar 5 meses de bolsa. Daí eu cortei, cara. Esse cara, ó, não. Porque assim, ele sempre vinha com uma história lá de que tava com problema de uma disciplina de bioquímica. Né? Uhum. O professor é meio carrasco lá, tipo o Gersinho, sabe? Lembra do Gersinho? Ai, mas o Gerson era tão de boa, depois a gente passa outras É, coisas tão piores. mas o O pessoal, Gerson era. mas o pessoal do Serginho não É, gostava do Jardim, porque ele ensina bem. é porque ele dava eletromag, né? E só que Quem deu cobrava. eletromag não. É, eletromag pra mim não foi o Gerson. Foi o. Esqueci o nome dele, ele era professor substituto, entrou um tempo lá no IF. Daí não foi com o Gerson que eu fiz, mas a galera sofria, sofria. Sofria, ele também dava termodinâmica, né? Depois é que eu comecei a dar. Ele que dava termodinâmica. Isso. E isso, daí ele travava muito os alunos, né? Reprovava muito com ele, né? Então Uhum, ele é aquele professor assim, mais, eu não sei se ainda é, tá? Mas ele naquela época ele era um professor assim mais clássico, mais teórico, mais uhum, formal e do tipo assim, aprendizagem mais abstrata, né? E daí os uhum. alunos não têm um ferramental matemático robusto assim para ter essa parte cognitiva de abstrair, né? Então a galera Sim. tem que ser mais. E aí o Jaci não tinha essa transposição didática, né? Então Uhum, acontecia isso. E daí, então, nesse sentido, o menino acabou não fazendo, né? Não fazendo nada. E embora eu já tinha feito bastante uhum, coisa, tá? E daí eu ensinei para ele, assim, algumas coisas que ele poderia, por exemplo, assim, usar a inteligência artificial para ajudar ele, né? Então, eu ensinei ele a sim. fazer busca no portal de pronto da CAPES. E daí, digamos Uhum, assim, eu ensinei a ele uma espécie de uma ferramenta de criar um agente, né? Uma espécie de um agente de IA para auxiliar no sentido de que eu não sei, na verdade eu não sabia quantos artigos ele ia encontrar, tá? Se, por exemplo, uhum, se esse tópico é muito estudado, não é muito estudado, né? Quantos artigos tem na física, quantos artigos tem na biologia, coisa e tal. Pô, se digamos assim, se for 100, se for 150, fica complicado ler tudo. Então a gente vai ter que ter alguma uhum, forma para ter um critério para excluir, né? E daí eu expliquei esses princípios de exclusão e disse para ele assim, cara, ó, eu vou te dar aqui uma espécie de um protocolo de agente e você vai testar. uhum. Só que tu vai pegar 5 e vai testar nesses 5, mas só que você vai depois fazer manualmente nos 5 e vai conferir se a inteligência está fazendo certinha a gente ter uma validação Sim. e você ter uma confiança. Funciona ou não funciona? Cara, isso ele nunca me retornou, né, cara? Nunca me retornou. Então, tudo que eu pedia, e daí só tinha desculpa. E daí ele ganhou 3 meses de bolsa, ganhou 2.100 sem fazer nada. Daí eu achei muita sacanagem dele, Uhum. né? Muita sacanagem. É. Então, daí cortei. E daí eu estava com outro projeto, com o pessoal da engenharia de microcontroladores, né? Só que a gente não está mais usando o Arduino, né? Nós estamos usando o ESP32, que é uma plataforma melhor, mais robusta. Ele tem já o Bluetooth integrado, já tem o Wi-Fi integrado, Uhum. e daí a gente não precisa, digamos assim, botar placas Shield nele, entendeu? Já é nativo, ele é menor. Deixa eu ver se eu tenho aqui para te mostrar. Deixa eu ver onde que tá Ele é aqui. quase na mesma linha do Raspberry, assim, que já é mais completo.
Ó, ele é aqui. Tem aqui. Porque o Raspberry também estava sendo bastante utilizado porque para ele ser mais completo, assim, né? A questão era o acesso financeiro, que ele era um pouco mais caro, mas Sim, sim. o Arduino é mais inicial, né? Para fazer projetos maiores, realmente fica muito mais complexo conectar muitas coisas. Deixa eu ver onde que tá aqui. A gente, eu trabalhei com um Arduino com uns alunos do SESI, eu dei aula um tempo no SESI, fiquei 2 anos lá no SESI em Tubarão, e aí eles tinham a parte de robótica e desenvolvimento de apps e games, então são duas disciplinas que eu trabalhei com eles, assim. Aí a gente tinha esse contato, mas tinha algumas Raspberry também. E aí tem o pessoal que faz automação lá, né? Aí Aham. eu tive mais contato também. Isso, é exatamente isso que eu tô migrando com o pessoal da engenharia ali, né? Eles também têm automação e daí eles querem fazer jogos, né? Então eu tenho participado com eles numa integração de games. E Uhum, então no semestre passado, o que que a gente fez? Ah, eu usei a disciplina de termodinâmica, tá? E aí eu uhum, tô, eu tô desenvolvendo um projeto que são as ilhas de calor, tá? E daí eu estou desenvolvendo uma estação meteorológica que vai medir pressão, temperatura, umidade do ar. A gente vai medir altitude, localização, tá? Tudo isso já está programado. Já estamos coletando dados uhum. disso, tá? E daí a gente conseguiu emprestada da UFSC ali com o pessoal da geografia uma estação robusta mesmo, meteorológica, tá? Só que a gente Ah, legal. não conseguimos colocar para funcionar porque eles não deram para nós o cérebro. Eles deram uma caixa fechada lá e daí quando a gente foi abrir não tinha essa parte. Daí eu tentei conversar com os caras, mas não conseguimos ainda ter essa conversa para pegar esse cérebro da estação. Então a gente não conseguiu instalar. Porque o ideal é a gente Uhum. colocar a nossa estação ali, junto com a estação mesmo, para poder medir os dados em tempo real e validar. Mas a Tipo, comparar gente. as leituras. Isso, as leituras, Uhum, exatamente. E o que eu consegui foram os dados do IMET ali, aqui de Floripa, a IPAGRE. Embora eles tenham os uhum, dados, os microdados, assim, de 30 em 30 segundos, por exemplo, mas eles não quiseram dar para a gente, tá? Eles deram só os dados de hora em hora. E o que complicou, daí a gente estava programando isso, e daí, como os nossos dados são de 30 e 30 segundos, né? A cada 30 segundos a gente faz uma leitura, então a gente tem que fazer uma integração ali, então não dá o resultado real, e ainda por cima a gente não colocou a nossa estação do tipo assim em campo aberto, né? Ela sempre ficou em uhum, ambiente fechado, mas a ideia é de colocar em ambiente aberto, e daí a gente estava construindo um abrigo com uma impressora 3D. Tem um professor de geografia que estava uhum, também no projeto, e daí ele estava construindo, por exemplo, um reservatório para armazenar a água da chuva, para medir como se fosse um pluviômetro, tá? Medir essa uhum, quantidade de chuva. A gente ia medir precipitação e também a velocidade e a direção do tempo. E, futuramente, depois de tudo isso implementado, a gente medir também a qualidade do ar, né? Ou seja, como é que está a qualidade do ar, né? Então, uhum, a gente ia ter uma estação super robusta. Ali no campus de Floripa, eles têm estação, mas eles não fazem, eles compram estação. Tá? Então, a uhum. nossa ideia é fazer e depois fazer parceria com eles para eles usarem. Então, a gente está numa fase intermediária. Estou com um bolsista, daí eu peguei esse bolsista da pesquisa do Enem e coloquei também nas ilhas de calor. Então, estou com dois bolsistas ali, junto com o pessoal Uhum, das engenharias. E daí a gente já colocou, assim, já fez a prototipagem, a gente já tem aquisição de dados, já joga na nuvem, então a gente já pega aqueles dados, a gente consegue colocar gráficos em tempo real, dá para mostrar, dá para manipular, dá para fazer um dashboard. Cara, tá bem legal isso, a gente avançou bastante, bastante, tá bem uhum, interessante mesmo, tá? E aí a gente entrou em férias, agora que a gente vai retomar isso, tá? Então eu uhum, tô com esses dois projetos, tô com esse projeto do Enem para essa parte de correlação dos itens do Enem
e também com a questão da pandemia, Uhum, né? Porque eu comecei a estudar isso, o perfil, e daí eu estudei o perfil do candidato de 2018 a 2019. Então, no projeto uhum, eu estendi. A ideia é a gente separar depois 2020 e 2021, que foi o forte da pandemia, e pegar 2 anos uhum. depois, 2022 e 2023. A gente comparar o antes, o durante e o depois da pandemia, ver o que a pandemia realmente provocou nessa questão do Enem, certo? Como que ela impactou? Uma das coisas que ela impactou, por exemplo, foi a quantidade de inscrições. Da pandemia foi bem menor. Só que, eu dando uma olhada assim por cima, assim, eu não cheguei a analisar todos os dados, eu fiz só rapidinho ali uma análise de dados. Deu para ver que, por exemplo, a nota do Enem durante a pandemia ela aumentou em relação a antes e a depois. E daí uma Mas teve hipótese um fator também, porque, se não me falha a memória, eles tiveram uma prova online, né, do Enem, foi, algo foi. assim, porque quando a gente olha as versões lá, né, eu acabava buscando muitas provas anteriores para trabalhar com os alunos em sala, né, quando eu estava numa outra escola particular, e no SESI também eles têm formação, a gente tinha um curso extra classe, assim, que era de preparação para o Enem, né, então a gente acabava trabalhando bastante as questões, e eu trabalhava mais as de física, obviamente, né, porque a gente segmentava pelas áreas, mas apesar de o ensino no SESI ser por área, né, era ciências da natureza, na verdade, mas nós tínhamos 3 professores dentro que fechavam a nota, né, e aí eu lembro que tinha uma prova que era online, acho que isso também é um fator. Não sei como é que foi essa prova online. Eu não cheguei a olhar, por exemplo, né, se você bloqueia, se você consegue abrir uma outra aba, uso de celular, são coisas que a gente não consegue ter controle quando a gente tem controle em sala, né? Isso, então, exatamente. O que você está falando é uma hipótese que eu fiz, só que depois a gente tem que testar, tá? Então, por enquanto está parado, porque eu Uhum, tô sem bolsista, né? Ficou parado. Daí eu vou ver como é que eu vou fazer, se eu vou fazer sozinho, tá? Porque daí eu perdi o bolsista, ou se eu vou conseguir deslocar algum bolsista, porque é aquilo que eu te falei, eu mandei um projeto pro CNPq, eu passei na primeira uhum, triagem, tá? E daí no resultado, o projeto foi aprovado por mérito, mas eles falaram que eu não coloquei lá uma documentação anexada, porque daí o edital era para o MIR, né? Que é o Ministério da Igualdade Racial, tá? uhum, E daí você tinha que ter um coordenador negro, né? Eu me autodeclarei como negro, daí eu montei uma equipe lá, que a equipe tinha que ser diversificada, e eu montei uma equipe uhum. exatamente para isso. Só que eu não sei o que aconteceu, o documento estava lá e não sei se eles não viram, coisa e tal. Então, saiu um resultado do tipo assim, aprovado o mérito, mas foi desqualificado por falta de documentação, coisa e tal. Daí eu entrei com recurso, tá? Eu entrei com recurso Uhum. e o recurso era para ter saído 6 de janeiro e até agora o CNPq não retornou nada. E daí não foi só eu, tá? Não foi só eu estava olhando a lista lá, só foram 8 projetos aprovados, e daí tem vários projetos que nem o meu que teve mérito com relação assim, à qualidade da escrita, A mas proposta, né? isso, mas só que 60% era, digamos assim, ó, era mérito, por exemplo, da equipe, composição da equipe, se o coordenador era negro, se não sei o que, tá. E daí tudo isso não foi avaliado, e daí eu zerei em tudo isso, entendeu? Né? Entendi. E aí agora tem que ver, eu não sei se, te falo assim, ó, não sei se realmente isso foi geral, um erro deles, coisa e tal, ou se naquela época o CNPq estava sem grana e resolveu estrategicamente dar esse migué aí para postergar, Uhum, para ver o que que faz, tá? Então, tá atrasado. E aí eu estava falando outro dia ali com a Lara, que também ela tá no meu projeto ali, ela também é negra e é bastante ativa nisso. uhum. E ela é a coordenadora do como é que é? Aqui putz, tem uma sigla aqui para parte da que trabalha a afrodescendência aqui no campus. Esqueci o A nome, tá? parte dos núcleos, né? É isso. A gente tem um núcleo aqui também. Aham. É. E aí Eu ela, não lembro também agora, mas tem. e daí ela me falou que nenhum dos projetos ainda foram aprovados, CNPq. Então, eu não sei se não estourou a grana e eles O estão orçamento. estão esperando, entendeu? Estão esperando alguma coisa para. Então, Eles tiveram um corte, né? A gente teve um corte, mas agora teve uma reconstituição ali do valor, né? No, isso.
que eles tinham tirado ela para emento, então não sei se agora talvez as coisas modifiquem. Eu vi que a gente recebeu um e-mail que tinham 3 editais de chamada pública para o CNPq aberto. Um era para a parte de saúde, outro acho que era para a parte de meio ambiente, a outra parte de tecnologia, mas daí era muita parte de tecnologia para desenvolvimento de questões sustentáveis, que está muito forte agora, né? Aí eram, certo. acho que esses 3 editais, assim. É. Sim, e aí, então, hoje que é dia 6, vamos ver se um mês depois, né, 30 dias depois, eles divulgam isso, né? Mas eu não estou muito Uhum. acreditando. Ó, lembra do Arduino aqui? Aham. Ó, O meu ainda tá guardado. vou colocar aqui do ladinho, ó. Olha ali o ESP32, olha o tamanho. Nossa, é bem diferente. E é mais potente, tem muito mais capacidade, você pode colocar, e mais, ela dá para programar em Python agora. Ai, não precisa mais fazer com. Ai, não E precisa fazer aí, mais. Fazer as duas linguagens conversarem. Ai, que delícia. e aí eles chamaram. Facilitando a vida. Eles chamaram de MicroPython, né? Porque daí tu não vai instalar tudo Python, vai instalar só as bibliotecas que precisam para ele conversar, né? Com, digamos assim, Uhum, com os sensores que tu for colocar ali. Então tu só coloca as bibliotecas, né? As livrarias ali que eles chamam, que nele precisam. mesmo. Minimizo. Cara, fantástico. Putz, é muito massa, muito massa. E Nossa. daí isso vai dar assim um gás. E daí eu tô com 2 caras da engenharia que são bons, e aí os caras trabalham pra Uhum, caramba, trabalham bem assim, são aqueles caras tipo assim, obreiro, assim, sabe? Não tem uhum. ruim, não tem ruim, não tem ruim, né? E Se der um daí, problema, eles vão procurar solução. isso. Então ele, terça-feira ele veio conversar comigo, o Cleiton, para que ele tá a fim de construir um reservatório e fazer aquisição de Uhum, dados. E ele disse, cara, professor, o que a gente pode explorar em termos de fluidos, né? O que dá para ser aproveitado? Porra, coisa pra caramba, disse pra ele assim. Daí uhum, tava montando aqui. Enquanto que eu tava montando, que tava terminando, a professora de artes ali, ela me chamou, por isso que eu atrasei, do menino lá, hoje é o último dia para a gente submeter o projeto que ele está fazendo de domo geodésico, né? Então, o domo geodésico é um domo de taquara, aonde a gente vai pendurar o lixo reciclável ali, né? uhum. A professora de arte não gosta que eu chame de lixo, né? Ela disse assim, "Putz, É, né? material, né? Material, Material reciclável. É. material reciclado, tá? Mas a gente pode apelidar, né? Material reciclado aqui, às vezes pode aparecer como lixo, tá? Então eu vou ter que fazer essa analogia ali, né? Fazer esse mnemônico. E daí ela começou a fazer eu mandei para ela um esqueminha ali do menino, daí ela começou a fazer um monte de pergunta, putz, daí eu tinha que responder, né? Daí eu atrasei um pouquinho ali, né? Mas Não, enfim. imagina, tranquilo. Tá. Então é o seguinte, ó, o lance ali dos microdados, tá? Eu estava trabalhando com um professor de química, mas daí o professor de química, que ele era nosso substituto aqui e bem na pandemia. Eu trabalhei com ele na pandemia, a gente deu um curso formativo para os alunos da licenciatura em química para o primeiro ENAD. Tá? Então a gente ia fazer a primeira Uhum. NAT, e aí como eu era do NDE da Química, eu disse para a coordenadora, cara, a gente vai ter que fazer um treinamento para a galera, porque senão acho que eles vão sentar, né? Então a gente teve que dar um É. cursinho, cara, Eu teve, fiz, teve que dar cursinho. eu fiz que agora a prova do ENAD se juntou no último ano passado, né? Eles fizeram aquela prova, o PND, né? Que é a prova nacional docente. E quem faz o ENAD faz junto, né? Ele, na verdade, vão utilizar, pode fazer o ENAD agora não só no final da graduação, vamos dizer assim, né? Para avaliação, mas ele pode fazer para depois participar de outros concursos. Eu fiz ano passado. Certo, Achei a prova bem extensa, assim, mas achei ela muito interpretativa, na verdade, né? Porque aí coloquei a minha área. Não foi o mesmo estilo de ENAD que eu fiz no final da graduação. Ela tinha 80 questões, a gente tinha, eu acho que era das 2 às 7 horas da noite para fazer, e ela tinha uma redação dissertativa também, né? certo, Então, tive contato, assim, né? Eu não cheguei a ficar com a prova, porque só podia sair com a prova bem no final, assim, era tipo 6h30, aí eu terminei, acho que era 6h10, e imagina, eu tinha viajado e tudo, porque eu fiz em Araranguá, e, e aí saiu a nota, né? Eu tirei, acho que foi 79, e aí foi 8 na discursiva ali, né? Que era a redação. Mas eu achei o perfil bem diferente, assim, da prova. Tendo pensado no que eu fiz no ENAD, realmente, quando saí da graduação de Física, né? E agora, achei ela bem diferente, assim.
certo. Agora, esse outro viés também, Mas acho cada que 2 anos, né, ela vai ter isso. isso, mas acho que não saiu o resultado ainda, né? Na nossa plataforma, quando eu olho, eu posso ver o meu resultado. Daí só dá como apto ou inapto. Aí acho que tu consegue ver a prova. Se eu não me engano, eu consigo ver a prova. Depois eu até posso ver se eu consigo baixar a prova. Porque daí você consegue ver a prova e qual era a questão correta. Certo, E aí a discursiva só sai a nota. tá. Não tem um parecer da banca, assim, tipo, É ver porque isso. é porque assim, porque a gente era 4, tá, aqui o curso de química era 4. E só que Uhum, então, eu acho que o ano passado eles até tentaram dar um intensivo, assim, mas não sei se foi legal, né. Quando eu fiz esse intensivo ali com o professor Bechara, e daí tinha uma outra professora também, que também era substituta, né, e daí uhum, eles eram muito bom e eles pegaram firme, né, então a gente conseguiu, dar aulas, dar aulinha para eles mesmo, assim, remotas, né, e a uhum, gente, organizou o material num canal do próprio da Química. Então eles tinham, assim, videoaulas ali, então a gente montou, então inclusive até eu dei aula lá de fisicoquímica na parte que envolvia a parte de, termoquímica, uhum, entalpia, entropia, sabe, por causa uhum. dos potenciais termodinâmicos. E A daí parte de quando faz as reações ali, né? quando faz as Aham, reações, isso, e daí é. vocês dão estudo na licenciatura, tá? Mas como eu fiz o bacharelado, a gente estuda pelo Kalem, e daí a gente vê uma matemática mais robusta, e daí tem um quadrado mnemônico, cara, que é fantástico, porque daí você consegue montar qualquer equação de estado para falar de Uhum. energia. Então, potencial de Gibbs, potencial de Helmholtz, potencial de energia interna, Helmholtz, sabe? Então, é bem instantâneo. Tu monta o negócio, vai vindo, tu consegue montar toda a equação na forma diferencial e consegue explicar. É uma belezura, tá? E daí eu usei isso para ensinar o pessoal da química, né? E daí o professor Bechara que não sabia disso, ele assistiu minha aula, pô, ficou encantado. Porra, cara, que aula, não sei o quê. Eu nunca vi um cara da física dar uma aula assim. Esse cara, é que eu fiz bacharelado e eu tenho essa parte da termodinâmica, né? Então, nem todo mundo é bacharel, então para mim foi fácil, né? É. Então, e daí a gente começou a conversar e ele estava trabalhando no Enem. Eu estava trabalhando só na parte do perfil e ele estava trabalhando nessa questão da correlação. E daí, naquela Uhum, conversa, ele deu um seminário para a gente sobre isso. Depois eu posso até te mostrar, eu te mando a palestra dele, tá? Os slides. uhum, E aí eu me interessei, e aí a gente começou a conversar e fomos namorando até realmente a gente começar a trabalhar. A gente começou a trabalhar, e daí a gente fez um trabalho que a gente submeteu pro MPEC, o ano passado. uhum. E aí eu pedi para os alunos da química apresentar. Porra, tu acredita que o trabalho foi aprovado e os caras não apresentaram, porra? É E o fo- IMPEC ontem, o IMPEC ano passado foi super perto, não tinha sido tão longe, acho que foi. Não, foi lá na, Eu não lembro agora. foi lá, Nordeste, né? foi no Nordeste, foi lá no, É porque eles reclamaram que estava acontecendo muito pro sul. A Abrapec estava em cima, eu lembro quando a gente estava. Que o IMPEC acontecia muito pro sul, sudeste e nunca no Nordeste. Daí subiram, né? não, eles fizeram lá, foi Não tudo, lembro onde é que foi agora. não, foi tudo em Belém, épocas da COP. Ah, E isso, eles colocaram uhum, foco, né? Colocaram foco, colocaram IPEC, colocaram uma outra coisa também, um outro evento também lá. E aí teve a COP, né? A COP 30. Então, acho que é o Barbari, acho que é o governador, não sei se é esse, mas ele tinha um vínculo forte, ele conseguiu trazer todos esses eventos para lá. uhum. E daí tinha um menino da licenciatura que era de Belém e disse que não, eu vou apresentar. E aí E não foi. não foram, cara, tudo na mão. Aí o que acontece? Eles foram, mas não foram apresentar o trabalho, são uns bundão. Daí eles foram para trabalhar, tu acredita? Foram para trabalhar no Enem. Cara, mas são um corongo, cara. Entendeu? Foram lá para fazer. Para trabalhar na aplicação do Não, Enem? para trabalhar na NEMPEC lá para organizar. Ah, Ah, fala sério, cara, fala sério. Eu decepcionei, cara. Decepcionei. E daí como eu vou. assim? É não querer pensar no currículo, né? Mas. Total, total. Daí eu vou te mandar, tá? Eu vou te mandar. Então, Tá. só que daí eu falei para o projeto, para o trabalho ser aprovado, eu falei que ainda era um estudo inicial, bem incipiente. A gente só analisou 6 questões.
porque foi o que Tá. deu, né? Foi o que deu, porque eles queriam ir, e era o quê? E era final de 2024, era outubro, tinha que escrever rapidão, assim, sabe? E daí Aham. eu e o Bechara corremos quanto tempo, assim, para escrever, e os caras não apresentaram, era em fevereiro, acho, pô, daí foi para arrebentar, né? Não, acho que o lance foi em, foi em agosto, acho. Eu nem lembro mais, acho que foi em agosto o lance. Mas eles não foram, não foram, enfim. Mas daí, É, mas o IMPEC ele pede bem antes, quase 5, 6 meses antes a inscrição e tudo. É isso, bem. isso, É. isso. Daí eu vou te mandar essa ideia que eu quero fazer, só que ainda falta, tá? Não tá completo, porque daí eu e o Bechara, meio que a gente se afastou, né? Porque daí o que aconteceu? Ele, como ele foi aprovado em Belém, tá? Tava lá em Marabá, mas, pô, ele Ah, tava. ele fez o concurso pra lá, do Instituto Federal que teve agora, né? Aham. Então, foi antes, né? Foi bem antes, assim, mas ele foi aprovado lá. Foi. Daí ele foi chamado. Ele foi chamado. Ano passado teve um concurso pra lá, pra física. Ah, mas era física, não lembro se tinha química. Não, Química, não sei se é o mesmo. não, química foi antes, acho que foi 2023, acho. Isso. Uhum, Depois ele fez para cá. Ele fez aqui, abriu um para acho que o colégio de aplicação ali da UFSC, mas dele não passou. uhum. Não passou. Só que ele estava no estado, ele também era do estado. E aí o estado chamou ele de volta, né? Que deu os 3 anos. Ou ele assumia o estado, ou ele sofrer como é que é, a exoneração, né? Ia ser exonerado. Exonerado, é. E aí É. ele preferiu abrir mão do Instituto Federal lá do Pará, no Marabá, para ficar no estado, onde ele poderia voltar para Belém. A esposa dele estava morando em Belém, e daí ele tava sozinho lá, a esposa também estava só com os pais, parece que os pais eram velhinhos e estavam precisando de cuidados. E os filhos deles também são todos espalhados, né? Tem um filho que está em Caxias, aí pertinho de você, e duas filhas que Uhum. moram aqui em Florianópolis também, fazendo alguma coisa aqui, né? Então, tá com a família toda espalhada. E ele preferiu voltar. E eu disse pra ele, cara, putz, é uma besteira pra fazer, cara. Eu sei que é complicado. E, cara, quem sabe tu não leva a tua esposa, não, mas aqui em Barabá tem menos recursos, quando não sei o quê. E é uma viagem É, mas a carreira do instituto é sempre muito melhor. então, mas depois assim eu falei pra ele que, cara, nem sei se a gente vai conseguir. E daí surgiu uma outra coisa. Eu me inscrevi e ele junto, a gente se inscreveu para ser elaborador de questões Do do Enem. Enem no final de Hum. 2024. A gente foi Uhum. classificado, eu fiquei em 14º e ele ficou em quinto na química, né? O Marcos Copel também fez. O Marcos Copel ficou em 10º lugar lá. Porque o que contava, se você, digamos, se você já tivesse trabalhado em alguma avaliação em grande escala, tu Aham. pontuava. E eu me esqueci de colocar, eu trabalhei 2 vezes no vestibular da UFSC, aí. Esqueci de colocar isso. Aham. Putz, se eu tivesse colocado isso, eu tinha ficado mais para cima. Mas Sim. eles não chamaram para elaboração, eles chamaram para elaborar um novo jeito que o Enem vai fazer as provas, vai mudar, tá? O Enem vai mudar. Aham. E daí o Bechara tava dedurando para mim, né? O que estava acontecendo? Ah, a gente vai mudar, a gente está aqui pensando como é que vai ser. E daí eles estão pensando em fazer em 2027 ou no máximo 2028 mudar. Então, que tipo de mudança vai ter? Eles não sabem, mas eles estão se reunindo, tá? Então, estão se reunindo. O Marcos também faz parte desse time. Eles chamaram 10 professores de cada área, tá? Aham. E o Bechara um. E daí eu disse, putz, Bechara, é melhor a gente não trabalhar mais junto, cara, porque assim, ó, como é que tu vai trabalhar com os caras e trabalhar comigo, e daí tu vai me dar essas informações aí, cara, você não pode dar essas informações, porque isso vai ser ruim pra ti e vai ser ruim pra mim também, cara, entendeu? Então é melhor Uhum. a gente não trabalhar, então eu tive que cortar, cortar esse trabalho, porque como a gente estava trabalhando justamente nessa questão de quem elabora os itens do Enem, para Sim. justamente a gente avaliar a qualidade dessas questões, e daí o cara já está pensando como que vai ser o novo Enem, putz, ele tem informações privilegiadas. E daí falou para mim que, por Uhum. exemplo, uma das coisas que o Enem não faz é a questão de colocar questões dissertativas. Sim. Por exemplo, assim, professores assim mais dinossauros, né? Que nem, por exemplo, a Fernanda Ostman,
A Fernanda Osma, ela bate bastante no Enem com relação a essa questão da contextualização forçada, né, de que as questões assim elas são pensadas mais de forma numéricas e tem, digamos assim, um afastamento muito da questão da igualdade, tem muita desigualdade, então ela bate bastante nisso, tá? E não só ela, como outros professores assim mais dinossauro, e aí o Enem está tentando, digamos assim, meio que fazer uma meia-culpa ali, e daí vai tentar Uhum, fazer o que a redação faz, colocar uma questão de criação, de acordo com a TBR, né? Então a TBR ela categoriza, né, em 6 níveis: o lembrar, o entender, uhum, o aplicar, analisar, avaliar e criar. Então não tem questões de uhum, criar. Então, alguns artigos que eu achei revelam justamente isso, né? Que o maior nível que você tem nos itens de ciência da natureza, ele segue pelo esse caminho de explorar um nível, digamos assim, de questões intermediárias e talvez difícil, mas muito pouco. A grande maioria é questões mais de memorização, né? uhum, Do tipo de lembrar e entender, e são questões assim mais de nível fácil em termos da taxonomia de Bloom. Então, eu quero usar a taxonomia de Bloom, que é uma teoria. Então, tem diversos pedagogos que trabalharam em cima para desenvolver. O Bloom foi um deles, e ela sofreu, digamos assim, bastante revisões. E uhum, esse último artigo que eu te dei de 2010 ali, da Ferraz e do outro, eles discutem justamente isso. Inclusive, eles tentam categorizar as habilidades ali, né? Entendeu? Então, o Bechara questionou essa taxonomia ali e essa classificação da Ferraz, tá? E só que eu disse pro Bechara, tá, cara, mas ele criou uma categoria lá. Mas tu criou em base no quê, Bechara? Só na tua experiência, cara, não vale, cara. Embora, assim, eu não tô questionando a tua metodologia, cara, eu te vi trabalhando, sei que tu é um puta professor, mas mas não dá para ser assim. não dá para ser É assim. porque a gente precisa referenciar, né? Essa é a questão, né? A gente precisa referenciar, a gente precisa dizer algo e convencer as pessoas, então a gente precisa trazer alguma teoria. Eu consegui ler o artigo da taxonomia de Bloom e os outros dois que o professor enviou, eu só não consegui olhar o guia ali de criação, porque realmente ele era mais extenso, então assim, eu passei mais o olho, mas não consegui ler com profundidade. Mas a taxonomia de Bloom foi algo que a gente conversou no mestrado, eu cheguei a ler, né? Até questionei ali, porque ele fala da metacognição de uma forma que já tem outros artigos de metacognição que trazem que não é só a questão de estruturação, mas é o próprio aluno ter a consciência de que ele está aprendendo e como ele está aprendendo, então é bem mais profundo também, né? Na parte cognitiva, assim, tem algumas discussões, mas eu olhei ali a reestruturação que ele fez, né? E aí uma coisa também que muda da antiga taxonomia, né, na primeira estrutura, é que tudo era muito linear, né? Sim, E aí agora, o que é estranho na metacognição não é um conhecimento linear. sim, exatamente. E aí fica um questionamento, né? Aí eu entendi que ali a nova taxonomia, né, revisada, ela até diz, né, que existe uma possibilidade de que não necessariamente vai haver uma ordem, mas é preciso que haja uma, uma ordem, né? E uma coisa que eu acho assim, aí é já uma opinião mais minha, né? Avaliando assim como é que é o sistema TRI, como é que é a questão do Enem. Existe uma outra questão também, a parte ali dos estilos de aprendizagem achei legal, porque é algo bem forte também. Até tem um artigo, um livro que a gente leu uns trechos no doutorado, mas agora eu preciso resgatar que eu não lembro o nome de cabeça. Mas que quando a gente fala assim, ah, tá, o aluno entendeu e fez a questão mais fácil, aí ele, né, a de médio, dificuldade, e a difícil não. Aí tu vê que é realmente uma progressão de conhecimento, porque tu entende que questões mais básicas ele, né, não chutou, e vai chutar as mais difíceis. Ou se ele acerta muitas difíceis e fáceis, fica em aberto, porque a gente tem uma lacuna no intermediário. Então, como é que ele chegou lá, né? Só que ao mesmo tempo a gente também tem questão de habilidade, né? Tô te ouvindo, eu tô só Que anotando não aqui para te necessariamente. mostrar um negócio, pode falar. Que não é a mesma questão, eu vejo assim, que quando a gente fala de habilidade, não é o mesmo que compreender um conteúdo, porque a habilidade ela vai impactar no estilo de aprendizagem do aluno e alguns conteúdos vão estar mais linkados
Por exemplo, às vezes física moderna pode estar mais linkado a um estilo de habilidade desse aluno, que aí faz com que ele acerte questões mais difíceis, que são consideradas, e não as questões mais fáceis. Dentro da pesquisa, quando eu fui olhar... Porque, assim, a minha pesquisa de dissertação, ela mudou, né? Da proposta que a gente chegou a escrever, que o professor trabalhou comigo no projeto ali, inicial para submeter para o programa, a gente mudou bastante. A gente trabalhou com artigos que já estavam publicados e que mostravam ganho de aprendizagem de alunos que faziam atividades experimentais reais e virtuais aliadas, frente a grupos que usavam só a virtual ou só a real, então o concreto ou alguma simulação, né? E o grupo que não utiliza nenhuma, que daí teria um ensino tradicional, né? Esse é um estilo de pesquisa que aconteceu bastante fora, assim. No Brasil, pouquíssimo, né? Porque a gente não pode deliberadamente, eticamente ferir, né, a aprendizagem de um aluno no Brasil, né? A gente tem essa questão ética. E depois, no doutorado, a gente fez uma proposta. Então, eu fiz uma proposta de utilização da simulação do FET baseado na visualização, que vai falar justamente sobre essa questão da habilidade, que a visualização é uma habilidade que precisa ser desenvolvida intencionalmente. E isso inclui ensinar o aluno a ler um gráfico, transferir de um gráfico para uma tabela, que daí isso já garante um nível de aprendizagem maior do que um aluno que só vai conseguir ler o gráfico, por exemplo, mas não transcrever essa informação de uma outra maneira, que eu acho que vai muito ao encontro do que o Bloom traz ali, porque todos eles têm a linha cognitiva, né? A visualização, ela vem da psicologia cognitiva e foi trazida para o ensino recentemente, assim, então é algo que ainda está sendo bastante explorado. E aí eu vejo isso, assim, dentro das questões, por exemplo, quando a gente coloca até o nível de dificuldade, o fato da existência de um gráfico recai na capacidade de uma habilidade também. Isso também teria que impactar em como essa habilidade, em como essa questão vai ser classificada na hora da correção. E às vezes não só pelo conteúdo, que às vezes fica muito pelo conteúdo também, né? Da física, principalmente. Então, Isso, eu acho que é exatamente. bem aberto mesmo. Sim. Assim, é muito subjetivo, me Então, parece. então agora vamos exatamente, você atacou o cerne. Ó, eu quero tirar, essa que é a ideia, de tentar tirar o máximo possível, o que a gente conseguir da subjetividade, entendeu? Principalmente do aluno, que ele que vai pegar a questão e vai interpretar. Então, assim, a interpretação está no aluno, não no cara que elabora. O cara que está elaborando, ele já está no outro nível cognitivo, entendeu? E, Uhum. e isso, ó, essa é o grande distanciamento que talvez assim, ó, o meu objetivo é mapear isso, tá? Para que, digamos assim, a gente consiga tirar assim, ó, o máximo da componente complicadora, né? Que complica para o aluno na hora que está fazendo uma prova, Uma questão. uma questão, e aí ele tem que interpretar aquilo, e aí ele vai, digamos assim, nos seus subsensores, né, no seu cognitivo, buscar as ferramentas que ele tem lá, as habilidades, para poder interpretar isso. E daí isso vem também aquilo que você falou da questão de física moderna lá, né? Então, por exemplo, assim, se ele não teve o conteúdo de física moderna, ele não vai conseguir acertar, não vai sair, entendeu? Vai ter que chutar isso, tá? Então, isso, Sim. isso remete, por exemplo, a uma outra coisa que, por exemplo, o Enem ele não mede isso, entendeu? Então, ele não consegue, embora a gente tenha uma matriz curricular, tá? Será que o Enem consegue mapear isso, acompanhar todas as escolas, independente é, do tipo dela, né? Se ela é privada, se ela é pública estadual ou pública federal? Não. Pois então, e aí, É muito diferente. pois é. É diferente, assim, tendo estado simultaneamente numa escola particular, onde a gente tinha simulados, a gente tinha 4 simulados para terceiro ano, tá? Que era do Bernoulli. A gente usava o sistema Bernoulli, então eles tinham 4 simulados anuais, onde esses simulados anuais contavam na nota do aluno, então a gente acaba tentando forçar o aluno a sempre participar do simulado, por área, então, assim, era o estilo de prova Enem, onde eu tinha um aluno no ensino regular que eu não conseguia trabalhar e avançar no conteúdo porque não tinha a mesma quantidade de aulas. Já começa por aí, né? Eu tinha 4 aulas na escola, numa semana na escola particular e eu tinha 2 na pública. Já começa por aí. Já tem toda a questão de disparidade social na própria estrutura do currículo, tipo de material que a gente tem disponível. Isso em questões mais básicas, que a gente começa que a gente já é meio que
consenso na área de pesquisa de ensino que a gente tem essa disparidade, né? Só que aí eu acho que um outro ponto que entra também, que eu vejo das questões assim, é até saber qual a funcionalidade, sabe, do Enem. A gente tem outra coisa também, assim, um aluno não tem projetos dentro de escolas públicas, pelo menos dentro do estado de Santa Catarina, onde eu trabalhei, aonde a gente fale sobre Enem com o aluno. Enquanto na escola particular eu estou falando com o meu aluno o que é um Enem. Para que ele serve, como é que ele funciona, número de questões, preparatório. A gente deu um preparatório e, assim, dentro da minha aula eu dividi o momento né, em 3 momentos. Assim, então, eu falei sobre a prova de modo geral, coisas que auxiliam na hora de uma resolução, técnicas de resolução, e resolvi questões com os alunos. Então, é claro que esse aluno sai com uma formação diferente, porque ele não chega numa coisa que ele está às escuras. Uhum. E aí entram várias questões econômicas, né? De acesso até para fazer a inscrição. Assim, algumas escolas públicas, tipo, dão esse auxílio, vem aqui, a gente ajuda a fazer, usa o laboratório de informática. Tem outras que não. Sim. E aí, então, pegando esse gancho, é por onde, digamos assim, eu me motivei, tá? Então, a gente está encaminhando agora, por que que eu comecei a estudar o Enem, tá? Então, eu me preocupei muito com a questão da desigualdade, tá? Que se você Uhum, olhar exatamente o que você falou, né? O repertório de um aluno de uma escola privada e de uma escola estadual, ele é absurdo. Então, eu acabei convidando o Marcos e o professor de filosofia aqui para a gente estudar isso. Então, eu fiquei com a parte mais assim, mais matemática, mais estatística disso, sabe? De organizar os dados, aham, coisa e tal. E daí eu chamei o cara de filosofia que ele manja bastante Bourdieu para a gente falar uhum, do capital, entendeu? Então a gente pode falar de vários uhum. capitais. Capital cultural, né? Isso, exatamente. Que Capital entra até a social, questão, econômico, coisa e tal. Hein? é, porque quando a gente fala de contextualização, né? O Enem vem muito com essa proposta de contextualizar o conhecimento, né? Para não ser só, justamente para derrubar essa ideia do vestibular, que era a memorização, né, e começar com uma proposta diferente. Mas a própria contextualização de alguns temas não é contextual dependendo de onde o aluno se encontra, né? A gente tem esse problema. Eu fiz uma disciplina no doutorado que a gente fala sobre decolonialidade, né, que é tipo essa ideia assim de quando a gente importa um currículo, por exemplo. Né? A gente tem o Timor-Leste que importou recentemente o currículo de Portugal, e aí lá no conteúdo no livro dele vai trazer, por exemplo, o que é quando a gente tem um aterro sanitário. Mas um aterro sanitário ele não é local para todo mundo. Ele não existe em todas as regiões. Tipo, no Timor-Leste não existe aterro sanitário. Isso não é Certo. contextualizar o conteúdo. Pois é, também concordo, concordo. Eu vou tentar abrir aqui para te mostrar. Vamos ver se eu consigo. Um artigo que eu estava escrevendo, mas ele acabou ficando grande demais. Ele era para ser submetido lá para aquela revista Renote da URGS. Uhum. Só que eles só dão 10 laudas, né? E aí só os gráficos já ultrapassaram as 10 laudas, então eu vou ter que. Aí parei, né? Estava em 15 páginas, parei, eu tenho que pensar e propor para outra revista, tá? Tem Então, a BPGCT tem a Alexandria. Não sei se o professor chegou a ver. Eu acho que os artigos são um pouco maiores e ela é uma revista cara, com um impacto então alto. eu escrevi um Não sei. artigo do TCC de uma aluna da Química aqui. Ele não ficou muito quantitativo, ficou bastante qualitativo, ficou bem sólido, assim. Mas os caras me detonaram, né? Falaram que o artigo era incipiente. Porra, daí eu nunca mais mandei artigo ali pra Alexandria. Nossa. Vai tomar banho, né? Porra, entendeu? Aí, pô. É que eles gostam muito da parte qualitativa, assim, muita discussão. Isso, Eu acho que é isso. isso então, mas É? foi. Eu coloquei bastante parte Ah, qualitativa, não usei nada quantitativo. E daí eles queriam uma abordagem, acho que talvez era exatamente isso, eles queriam uma abordagem mais quantitativa, que era o uso justamente do lançamento de foguetes, né? Só que a gente fez uma uhum. perspectiva mais pesquisa social mesmo, entendeu? De que se o foguetinho ele conseguia, digamos, agir como uma ferramenta de aprendizagem e motivação para o aluno, como uma primeira porta de entrada, para ele começar a gostar de física e se interessar por isso. Então, a gente mediu isso.
e não mediu assim, ó, a questões quantitativas de alcance, coisa e tal, entendeu? Não foi isso. Uhum. E aparentemente acho que eles não gostaram disso, eles queriam, acho que era exatamente isso. E daí eu mandei uma mensagem perguntando por que não me retornaram, cara. Não responderam. Pá, achei assim no fim da picada, né? Boa. Não, cara, não, larguei de E, mão. Aí eu achei que eles são e muito. capítulo de livro, o professor acha que não é válido? Tipo, talvez Então, procurar, já que ficou mais extenso? então assim, eu conversei com ela, daí ela estava migrando para a questão de começar a trabalhar de laboratório, daí ela foi deixando, e daí não se interessou, daí eu também deixei, né? Ficou parado o artigo, entendeu? Agora até daria para retomar, mas teria que retomar fazendo de novo uma revisão de literatura, porque saiu mais coisas, então teria que fazer todo um trabalho, e daí eu não tenho mais tempo para isso. Ah, Sim. já era, Uhum. já era. Não, mas eu digo, esse artigo que o professor estava escrevendo, que se tornou mais extenso, Ah, vou te mostrar de agora 10 aqui. páginas, Vou te mostrar, vou te mostrar. talvez ele para capítulo de livro não seria interessante? Putz, não Alguma pensei, chamada? não pensei. Vou tentar aqui, deixa eu ver. Acho que dá para colocar no modo Companion, acho que tem aqui, ó. Aí eu consigo te mostrar aqui na minha tela. Sim, acho que o senhor consegue compartilhar a tela. Deixa eu só, eh, deixa eu só achar aqui, é que eu tô com um monte de janela aberta aqui. Deixa eu só achar. É, várias abas abertas, igual as nossas cabeças, porque o professor tem várias abas abertas também. Exatamente. Multitarefa, um Linux, é um Linux, É, multitarefa. nossa, Aqui, ó. mas tem dia que o processador é um Pentium. Ó, tô acessando aqui, ó. Tô acessando. Deixa eu só ver Mas eu agora. achei bem legal os dois artigos que o professor mandou ali sobre a parte de habilidade, né? Da avaliação ali das questões. Que eu vi que eles avaliaram de 2009 a 2014, né? E só as de biologia. Uma outra coisa que eu percebi também, olhando assim, esse tempo que eu trabalhei com as questões do Enem, que Deixa aí eu vem ver. pra gente também, né? Tipo, o que mais trabalhar e tal, é que tem áreas que caem mais também. Tô apresentando Por aí, exemplo, tá física. vendo? Tô. Tá, Tipo, então física, termodinâmica cai muito, a parte de óptica cai muito. Moderna, muito raramente. Então, como é que a gente classifica uma questão difícil também, se tem conteúdos que não caem todo ano? isso é a tarefa do bolsista no segundo momento, entendeu? Pegar as provas do novo Enem, de 2009 até 2024, que é as que eu Aham. baixei. Então, isso já tá tudo aqui no Drive já. Então, já tinha tudo certinho, só que, putz, o cara não vestiu a camiseta, entendeu? Não vestiu. Então, E sabe que tem outra coisa, né? Eu não sabia, foi assim, buscando questões para fazer prova, que dependendo da prova, se é azul, se é branca, rosa ou amarela, também tem questões diferentes. então assim, ó, é que tem versões, tá? Não é só a ordem. Não, é só ordem, mas tu tem que pegar a versão certa. Por exemplo, assim, ó, tem a primeira versão, elas são iguais, é só a prova. Só que depois tem aquelas segundas chamadas, terceiras chamadas, e que daí confunde, entendeu? Então tu tem que, na hora que você for pegar o microdados do Enem, tá tudo no mesmo pacote lá. E daí tu tem que ter bastante atenção com relação a isso. Então eu estou trabalhando com as provas do segundo dia, que é as provas de ciência da natureza, mas Uhum, se tu pega desde 2009 até 2017, as provas de ciência da natureza, que estão junto com a matemática, elas são do primeiro dia. De 2018 para frente, elas viraram segundo dia, trocou. Então tem que estar bem ligado nisso, uhum, tá? Tem que estar bem ligado. E eu estou usando sempre o mesmo tipo de cor de prova. Estou pegando sempre a prova azul, tá? E aí uhum, eu descartei aquela segunda, que nem agora, né? A gente teve segunda e terceira chamada, né? Por causa lá a COP 30 não teve o Enem, né? Ele sim, aconteceu é, depois. Ali naquela cidade do Paraná também que teve aquele desastre, também não aconteceu o Enem também, aconteceu depois. uhum, Então aquilo também geraram provas azuis, que daí são de segunda chamada, tem que ficar atento nisso, entendeu? É bem fácil de se confundir. E daí não são as mesmas uhum, questões mesmo, tá? Não são as mesmas uhum, questões. Então, você está vendo aqui o meu artigo? uhum. Tá, então aqui, ó, ele. Deixa eu ver aqui se mostra. Ó, deixa eu ver. Não, então, esse aqui, ó, tem 9, mas não é oficial, tá? O oficial tem 17. Mas só para te mostrar aqui, É? ó, só para te mostrar uma ideia.
dos gráficos aqui, vamos ver se eu consigo colar aqui. Deixa eu ver. Tá. Você consegue aumentar lá na porcentagem onde está 100%. Isso. Ou Ctrl mais. E Tem que ter consegue minimizar essa barra de cima também, se quiser. tá. Ah, isso, F11 aqui. Isso, F11. Aí fica melhor. Aqui, ó. Deixa eu ver, Tá. cadê? Ó. Uhum. Tá? Então, ó, aí eu fiz, tá conseguindo ver? Não, ainda não. Não, tô conseguindo ver. É que eu tava olhando ali. O professor viu as médias das provas e a renda familiar, né? Isso, eu tô analisando os dados socioeconômicos no artigo, Tá. tá? E aí os Uhum. dados, quais são os dados socioeconômicos? É a renda, a escolaridade dos pais, o tipo de escola, a idade que eles estão fazendo o Enem, Uhum. o tipo de raça, cor, o tipo de escola, acho que tem mais uma, não estou lembrando agora, mas são várias, só que eu fiz tudo correlações bivariadas, eu não fiz uma correlação multivariada, tá? Eu vou fazer depois uma Uhum. correlação. E aqui era só para ver se Pegando todos os fatores juntos. isso, chegando todos os fatores juntos, tá? Então aqui, ó, Tá. se você olhar, dá para ver bem essa correlação forte, uma correlação linear, né? Quanto maior a renda, maior o desempenho, né? Aí eu Uhum. fiz para o 2018, 2019, ó, tá vendo? Então reproduz. Uhum. Se você olhar aqui o verdinho, ó, o verdinho é a nossa área, tá? Uhum. Por que que eu vejo isso como uma Ele é... possibilidade? Por que que eu vejo isso como uma possibilidade de empreendimento, tá? Porque daí, olha só, todo mundo, já vi vários canais ali vendendo peixe para você ter um bom desempenho na redação, um bom desempenho na matemática, mas tenho visto pouco os canais falando de bom desempenho em ciência da natureza. Sacou? Sim. Normalmente, normalmente o que a gente encontra, porque daí os alunos acabam perguntando muito pra gente, né? Formas de estudar, né? O que eu tem alguns professores de física, acho que eles são dois que assim são os mais que eu conheço, que eu consegui, que eles fazem a prova de Enem e resolvem. Então eles têm assim playlists de resolução de questões de física do Enem, que é o Physical, que é o Thales, e tem o acho que chama o Físico, eu esqueci o nome dele, que ele também faz. E até ele fez no Insta e tudo. Mas é o máximo, assim, eles não têm curso preparatório pro Enem ou algo do gênero, eu não vi, né? Vi eles resolvendo as questões só. Não, como é que surgiu essa ideia, tá? Surgiu essa ideia, foi em 2024, lá por outubro, eu tava conversando com o Bechara sobre isso, né? E daí eu falei para eles, Uhum, cara, para mim eu quero entender melhor essa questão da TRI. Eu sei que a TRI é muito complexa, tá? O sistema deles. E daí eu estou mexendo com programação ali para ver se eu consigo reproduzir, tá? Reproduzir essa escala de nota deles lá, né? Então, você tem, eu fiz aqui um desenho para te mostrar, ó. Não sei se vai ficar muito claro aqui, ó, tá? Então, Quero ver. tá? Uhum, Então você tem assim, ó, o Enem ele tem três tipos de análise, né? A primeira análise eu conto a dificuldade do item, que tem a ver com uhum, o conteúdo, tá? Então tem a ver com o conhecimento em si. Então, por exemplo, aquilo que você uhum, falou, itens, digamos, de física moderna, eles são muito mais complexos do que cinemática, porque a cinemática ele está vendo uhum. isso desde lá do fundamental. E a física moderna ele vai ver só lá no último ano. E se o professor domina ainda a física E vê. moderna, tá? É. Senão ele nem vê. Então, obviamente, o histórico do resultado dos itens do Enem com relação à física moderna, as notas são mais baixas, tá certo? Uhum. Consequentemente, aquele eixo vertical ali, ó, que mede a questão da parte cognitiva, Habilidade. habilidade, e também o Enem chama de proeficiência. Tá? A gente chama de proficiência Tá. do aluno. Então, isso tem a ver Uhum. com a questão da TBR. A TBR ela é bidimensional, tá vendo? Então, a matriz de referência e a TRI, ela está muito montada em cima da TBR. Por isso que eu acho que a gente consegue, digamos assim, ó, estabelecer um pouco de objetividade nessa nomenclatura e a gente consegue, digamos assim, ó, pegar o histórico das questões da ciência da natureza e começar, digamos assim, ó, a rotular
digamos assim, ó, esse grupo aqui é fácil. Por quê? Porque ele cai na questão de fácil que é lembrar e entender. Essa aqui Uhum. é uma questão intermediária, então ela está mais para aplicar e analisar, enquanto que essa outra aqui está na parte mais de avaliar e talvez um pouquinho também de analisar, já que não tem criar. Uhum. Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar essas habilidades do Enem, cruzar com o que o cara elaborou na prova do Enem, para a gente pensar como que ele decidiu, tá? Porque o Enem ele divulga ali a habilidade, tá? Sim, Nos a livros. questão. Isso. Então a gente pode cruzar se o cara tá realmente assim, ó, falando isso certo, porque eu tenho questões que eu desconfio, cara. O cara colocou uma habilidade lá e não é aquela habilidade. Não para todas, Uhum. tá? E se tu olhar, por exemplo, se tu olhar nesses artigos, acho que também acontece isso ali. Alguns comentam que não é aquela habilidade, ou então as habilidades são mais tal, tá? Então, É, tem mais artigos de física que eu ele achei fez. e que eu não te mandei, tá? Para não encher a tua cabeça, mas tem bastante coisas assim críticas com relação a isso. E isso pode ser, digamos assim, ó, um suporte para a gente escrever um trabalho legal sobre isso, mas ser um ferramental para a gente começar, digamos assim, ó, se organizar estrategicamente para a Uhum. gente criar um cursinho do Enem, entendeu? E a Uhum. vantagem é que a gente não precisa ter um cursinho presencial, a gente pode ter um cursinho virtual. E daí eu Aham. vou te mandar o canal do Carequinha do Enem. Ele é um professor de matemática e aí ele faz uma propaganda do tipo assim, ó, cara, se você fizer comigo, eu garanto que você faz mais de 800 para medicina, né? Então ele consegue fazer mais de 800 na prova de matemática, que é, digamos assim, um número meio que mágico para quem quer esse curso de medicina. Então tu não pode ter nota abaixo disso, né? Lembrando que, Aham. digamos, ele está fazendo As notas de corte ali, né? as notas de corte. Então, ele está fazendo isso por quê, ó? Porque se você olhar aqui, ó, a prova de matemática e a prova de redação são as notas mais altas, ali, tá vendo? Uhum. Elas que puxam a média, porque no final lá é média, você vai somar tudo e faz a média, né? Sim. Primeiro o Enem avacalha, faz essa negócio de TRI, avacalha geral, e aí depois faz a média, Depois cara. tá com uma média no final. Ah, cara, pelo É, amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. não faz sentido. Não faz sentido, não faz sentido, cara, não faz sentido. Então, olha só, Até porque tá em notas individuais, se fosse pensar assim, né? Para a área que ele for tentar, talvez ele pudesse usar são fundamentais para aquela área, né? Tipo, medicina, parte de biologia, de ciências da natureza, matemática. Claro, no uhum, geral, acho que tem que sair com uma boa qualidade em tudo, né? Mas acaba salvando, né? isso. É Então, igual o pessoal fala assim, ó, os alunos falam, eu não fui bem em física, mas eu fui bem em biologia, então biologia vai salvar a minha nota em ciências da natureza. exato, É isso que eles fazem, é isso que eles falam também. Que aí começa a chegar na parte E assim, são questões de. Tem questões fáceis que a gente trabalha, tipo questões de refrigeradores, ou sei lá, questões que vai trabalhar convecção, que termodinâmica sempre cai, né? Falou de convecção, condução, indução, isso é certo que cai em algum momento. Ah, e aí, eles sempre vão olhar a questão e não consegue, tipo, entender por que que, qual o formato de transferência de calor que está acontecendo ali, né? Vamos supor, peguei um exemplo, né? E aí eles acabam chutando. e É isso que eles falam. isso, e daí, Eles falam. só que esse pensamento é um pensamento errado, sabe por quê? Porque, por exemplo, assim, ó, se eles se concentram só na biologia, tá? O que que vai acontecer? Uhum, Mesmo que eles gabaritem, por exemplo, biologia, tá? Pode uhum, acontecer a questão do chute, eles vão chutar as questões de física e química. Vamos supor assim, ó, que nessa questão de chutar as questões, eles acertem mais questões difíceis do que fáceis. O Enem vai punir eles, entendeu? uhum, Por causa que ele tem o terceiro componente. Então, além de ele ter o nível de dificuldade e o nível de proficiência, ele tem a questão do chute. Então, sim, quando você olhar lá aquele guia de elaboração lá dos itens, ele tem uma espécie assim, de uhum, um sistema de barreiras ali, né? Como se você fosse fazer uma corrida, e daí tem umas barreirinhas, as barreirinhas vão aumentando, né? Então, para você ter uma nota mais alta, você tem que conseguir pular as barreiras mais baixas.
Se você está sim. chutando, você pode errar as questões mais fáceis ali, porque está chutando mesmo. E daí, no caso, você tem um número de acerto, digamos assim, que alguém que foi bem, mas a tua nota é mais Uhum, baixa, porque o Enem vai considerar que você chutou essas questões. Então, a minha crítica é a seguinte, ó. uhum. A minha crítica é, cara, será que ele está chutando mesmo, cara? Será que na escola pública ele teve o professor o ano todo, cara? Será que ele não trocou lá, não teve três professores e cada professor deu uma coisa diferente lá e aí, pô, ficou um Frankenstein. E daí coisas básicas, por exemplo, como cinemática, ele não teve, entendeu? Então, isso o Enem não É, está batendo. normalmente, uma coisa que não aconteceu, por exemplo, no estado de Santa Catarina, é que os alunos de escola pública, eles não têm isso, né? Eles não têm física separada no nono ano. E já nas escolas particulares, eles tiveram a segmentação por área. Tipo, tem um professor de física que dá aula de física, um professor de biologia que dá aula de biologia, um professor de química que dá aula de química. Então, assim, lá, os alunos que eu dei aula no nono ano, eles já tiveram uma noção de cinemática na escola particular antes do que um aluno do ensino médio, que eu dei aula na pública. Então, você está vendo, A ó, própria duração do currículo. você viu, ó, só, a gente está discutindo aqui, já tem, eu tô gravando aqui, tá tudo, tá? Pra gente, porque assim, Uhum, para depois a gente respaldar isso, porque assim, a gente está fazendo sim, uma conversa, mas está surgindo diversas ideias aqui, e essas ideias, elas podem virar artigos, entendeu? Porque, digamos assim, sim. são as brechas, né? São as brechas do Enem. Infelizmente, são as brechas, tá? Sim. E isso, ó, deixa eu só passar um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Ó, olha Uhum. aqui, ó. Isso se reproduz também com relação à escolaridade, ó. É a mesma coisa. Então, isso aqui é Bourdieu, é capital cultural, na veia, entendeu? É, porque daí entra a questão de pais com maior escolaridade vão dar acesso, por exemplo, à criança a livros desde a infância, vamos supor, incentivar a leitura. O que isso vai respaldar, principalmente na parte de linguagens, mas também cai na nossa área, porque a interpretação de conceito é uma coisa bem importante para a física, né? Entender o conceito e interpretar ele dentro de um contexto. Sim. Então é o grosso, tá? Então o grosso é tudo isso que a gente estava conversando aqui, mas o meu foco mesmo, tá? Aham. Agora o meu foco é a gente é, conseguir trazer todas essas coisas que eu estava te falando, mas só que de uma forma mais prática, na forma, digamos assim, de uma relação forte, como se fosse uma equação e que a gente pudesse, pelo menos, Uhum. não colocar tudo, sabe? Mas, por exemplo, assim, em primeira aproximação, a gente tem um modelo e uma espécie assim, de meio que um padrão. Daí, claro, se tiver uma variável aqui, você tem que ajustar aquilo um pouquinho, né? Não vai ser tão igual. Você pode ter que ajustar esse comportamento por algum efeito, sabe? Por exemplo, assim, que nem a gente estava falando da pandemia. Então, uma das coisas que realmente importou para fazer a prova era ter internet. Então, para ter internet, você tem que ter pelo menos um pouco de condições financeiras. Então, a galera que não tinha, às vezes tinha que usar o celular do pai para fazer as aulas remotas, né? E era um celular meio comunitário. Uma hora estava com o pai, uma hora estava com o irmão, uma hora estava com não sei quem. Então, tudo isso revela essas discrepâncias aí nessa questão da nossa sociedade. E aí o Enem, ele simplesmente joga para baixo do tapete. Então, como que a gente pode tirar um pouco dessa questão da subjetividade do Enem, né? E a gente Aham. trazer uma objetividade para a gente conseguir trazer números reais, números reais. Então, se aqueles 600 na questão que o Enem está colocando lá, ele reflete mesmo os 600, entendeu? Dá para a gente garantir assim, ó, ou pelo menos assim, ó, garantir com uma certa barra de erro, né? Tá, 600 pontos, mas a gente, sei lá, Sim. tem uns 20 para cima e uns 20 para baixo ali, né, de incerteza, mas a gente consegue, digamos, responder isso com base numa teoria. E daí a gente pode complementar, por exemplo, assim, com a taxonomia de Bloom, outras coisas, como, por exemplo, como eu lembro lá da Tatiane, vocês começaram a fazer aquela teoria da carga cognitiva, né? Então, Isso. tentar entender um pouco como que o aluno está processando essas habilidades, como você falou, né? E que não é linear, justamente isso. Então, quando a gente É. for categorizar, por exemplo, assim, ó, entre até esses próprios níveis, digamos assim, ó, do lembrar e entender, a gente vai ter que depois tentar refinar. Mas no primeiro, assim, ó, no primeiro estudo,
ele vai ser mais grosseiro. E aí, à medida que a gente Uhum, vai estudando cada vez mais, a gente vai avançando. Então, o que eu estou te propondo é realmente assim, ó, criar uma teoria em cima, entendeu? É esse o lance, tá? é. Que eu não vi alguma coisa. O pessoal fala, 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 tenta relacionar, mas não existe assim, ó, porque a gente vai ter que ter um estudo tanto qualitativo quanto quantitativo dessa frequência ali, para a gente poder costurar e dar uma boa base junto, entendeu? Então, é como Uhum, se. Não sei se tu lembra lá aquelas aulas do Damásio, que ele falava uhum, como é que é? Do diagrama de Venn, lembra? uhum. De um lado, Lembro, sim. A gente isso, utilizava para fazer toda a parte de planejamento de aula, né? Então, a gente tinha lá o que seria o conceito, a metodologia, a gente utilizava a estrutura até chegar ao outro lado e responder a questão que estava central dentro do diagrama, né? isso. Então a gente podia pensar para as questões, entendeu? Daí, por exemplo, assim, ó, a gente poderia fazer um estudo bem minucioso para tentar enxergar nessas questões que a gente for ver da física, por exemplo, quais são aqueles grupos que seriam o mesmo grupo que a gente pode aglutinar. Ah, isso aqui, ó, essa questão é um tal conceito, mas eles só estão revisitando ela de forma repaginada. É como se eles pegassem a questão e reescrevessem ela de um outro jeito. Tá. Em Tipo, vez, né? por exemplo, teve uma questão de convecção que era assim. Por exemplo, era o mesmo conceito, só que dava uma situação, tipo, e isso olhando as questões, porque eu fiz uma lista de exercícios só de Enem, que era sobre termodinâmica, e aí era assim, uma era ilha de calor, que aí falava sobre a cidade e a questão das marés, e aí falava de irradiação e convecção, Você e me a dá, outra era sobre convecção você me também. dá um minutinho só para pegar um copinho d'água? Claro, Tô com uma sede, com a boca seca. Putz, derrubei tudo, caí no chão, derrubei o violão, tudo, né? Fui sentar, a cadeira escapou, e eu, vai, porra, cai com tudo no chão. Não sei, eu olhei, nunca ganhei. Eu caí no chão ficou e perdeu, senão, não fala. Eu tô concentrado aqui na. Voltei. Ah, quando a uma gente coisa estava boa, estudando a meu Deus do céu. TCC, não, água, eu já carrego a garrafa, né? Porque a gente vai dando aula. Teve vezes que eu dava 11 aulas no dia, 14 aulas no dia, até chegar no final eu já tava sem voz. Quando a gente estava estudando a TCC, a gente segmenta, né, os alunos, que é tipo o iniciante, aí o intermediário e o expert, né? A gente vai classificar dependendo da habilidade dele, que é justamente um pouco sobre isso, assim, ele só entende o conteúdo, mas assimilou e consegue aplicar, e aí depois ele é intermediário porque ele já consegue conectar esse conteúdo com outro conteúdo ou um outro conceito, e aí ele é expert porque ele já usa esse conceito para resolver uma situação, um problema. Daí o Sweller, né, que é um dos principais que fala sobre isso, vai bater muito na questão de situação-problema. E como é que a gente resolve, tipo, como é que a gente pensa numa estratégia de instrução, tipo, como é que eu vou pensar na minha estrutura de aula, na minha metodologia, nas minhas ferramentas, objetivando que eu pegue o meu aluno que é iniciante, se torne expert naquilo. E aí ele vai trazer vários estudos, assim, então ele fala da questão do xadrez, né, por exemplo, ele vai falar que o xadrez, para uma pessoa ser expert, ela já vai ter jogado xadrez muitas vezes e ela vai ter na memória de longo prazo dela várias configurações possíveis de um tabuleiro. Aí ele vai falar da situação de resolução de problemas matemáticos também. Não tem como eu exigir que um aluno que é iniciante vá resolver uma questão do zero. Eu preciso dar pelo menos uma questão resolvida. Por exemplo, eu posso começar dando uma questão resolvida similar para ele poder resolver a outra questão. Ou até mesmo uma questão parcialmente resolvida. Eu posso começar com uma questão parcialmente resolvida, onde ele vai finalizar, depois eu vou subtraindo passos até o momento onde ele vai conseguir resolver uma questão sozinho. Perfeito. Então, assim, ele vai falar sobre várias estratégias, que ele fala que são os princípios e efeitos, né? Ele vai classificar, que é o que eu seleciono na parte de instrução e qual o efeito que isso vai ter na aprendizagem, assim, basicamente. Acho que são 11 efeitos, se eu não me engano, no Sim, livro, né, que ele vai trazer, assim. beleza. Então, assim, ó, então, isso que a gente vai ter que, por exemplo, assim, ó, relacionar essas referenciais, digamos assim, de teoria de aprendizagem e que passam, assim, pela essa parte mais psíquica, né, da parte cognitiva, né,
né? Então, É, psicoeducativa ali, para realmente a gente entender como que cada um processa de uma forma diferente, entendeu? Então, às vezes, se prepara uma aula ali, alguns conseguem, digamos assim, aproveitar, enquanto outros não conseguem aproveitar. é, E eu acho que isso pode ser, digamos assim, ó, o lance diferencial de a gente conseguir criar um curso diferente, entendeu? Porque daí a gente não vai só ser, digamos assim, uma máquina de resolver exercício. A gente vai estar dando, uhum, digamos assim, ó, ferramentas para ele criar, entendeu? Não só ser piloto automático. Tá naquele grupo, ele sabe fazer. Tá? Quando pinta alguma coisa diferente, daí ele não sabe fazer. Então, o que acontece? uhum, A ideia de que ele consiga, digamos assim, ter um cenário diferente, mas ele consegue mobilizar habilidades diferentes e conseguir transitar, principalmente por isso que você falou, pela essa questão da situação-problema. Porque a situação-problema também está ali nessa questão do Enem, e eu coloquei assim diversas variáveis, né? Inclusive a situação problema que é colocada no Enem ali, tá? Então é isso que eu estou medindo, né? O cara que elabora a questão do Enem, ele traz uma situação problema. Então eu estou medindo uhum, essa situação problema do cara com a habilidade que o Enem está colocando lá com relação à competência. Ela está realmente fortemente alinhada com isso? Tá? E daí, por uhum, exemplo, assim, ó, com base em quê? Entendeu? Por exemplo, assim, tem um cara que elabora e tem um cara que revisa. Embora o cara que seja o revisador de itens, ele faz um curso. Mas como que é esse curso? Qual é a habilidade que é treinada nesse curso? Então, eu não tive a uhum, chance de ser um laborador para estar lá e aprender, entendeu? Esse era o aham, meu pulo do gato. Então, eu penso que se a gente tiver ferramentas teóricas, tá, para a gente poder, digamos assim, ó, debater isso, sabe, entre uma habilidade que, digamos que a matriz de referência está falando e aquilo que o cara que elaborou a questão que está na cabeça dele, pensa, né? se realmente faz É, sentido. é igual naquele artigo ali do Bloom, ele fala, né, que antes da revisão, antes da teoria do Bloom, era muito difícil falar sobre conhecimento, porque conhecimento tinha um termo diferente para cada nicho e cada professor, né? Acho que é isso que o professor quer dizer, né? Tipo que, Isso. por exemplo, tá, o que que significa entender, por exemplo, para quem elaborou e para quem revisou, né? Qual é a definição desse entender? Isso, então, esse é o grande nosso desafio, tá? Então, por exemplo, ali no artigo, eles estão usando um repertório de verbos, tá? E daí eu concordo, tá? Uhum, Eu concordo que, digamos assim, ó, o Bloom caiu porque era muito substantivo, e eles colocaram a parte de ação, colocaram o verbo, né? sim, Em vez de entendimento, por exemplo, é entender. Então, tá, em vez de sim. aplicação, aplicar. Então, tem que ter ação mesmo do negócio. O sujeito tem que protagonizar isso, entendeu? Tem que realmente Uhum. exercer a ação. E daí o verbo ele traz isso, tá? Só que o grande lance é se será que isso, quando o cara está elaborando, ele está dando pistas bem claras disso, entendeu? O enunciado, e aí principalmente o comando ali, né? O comando do que o aluno tem que fazer, não é o contexto, tá? O contexto vai só dar Pergunta mesmo, né? a pergunta Como, mesmo. quando, quem, o quê? São os que normalmente é o que a gente ensina o aluno a fazer, né? Tipo assim, a gente fala assim, olha, lê a primeira pergunta, que é uma das coisas que a gente tinha grande problema no Enem, que foi mudando também, acho que com o tempo, que acho que é um outro fator, talvez que entre aí também, é que as questões eram muito extensas, né? Hoje eles estão tentando dar uma enxugada nela. Pra gente um pouco menos, porque ciências da natureza, acho que não sei se ficou tão extensa no começo do que quanto agora. Acho que isso bate mais na história, nas outras áreas, mas isso é um fator também que eu acho que importa. E quando a gente fala de estratégia de resolução, é muito isso, ler primeiro o comando e depois ir para o texto. Porque essa, essa volta no texto, né? Porque se tu lê o texto e lê o comando, tu não sabe o que que tu precisa olhar no texto. Então, tu já vai com um olhar refinado. Se É, o aluno tem aquela habilidade de entender o comando dado, tipo, entender ou destacar, né? Por exemplo, a habilidade ali de segmentar o problema. Se tu tens um texto muito grande, tu vai ter que identificar as partes do problema, quais partes são realmente importantes e quais não são tão importantes para poder resolver a questão, né? perfeito, perfeito, exatamente isso, Por perfeito. exemplo, É, questões de cálculo.
que a gente fala? Olha para o valor, olha para a unidade. Eu falava, se não sabe, não tem noção do que ele está falando, qual é a unidade que ele está usando do lado do valor? Para que coisas a gente usa essa unidade dentro da física? É uma estratégia de tu segmentar que aquilo é importante, porque é um valor que vai Peraí, peraí, fazer. peraí, peraí. Tu tá virando gaúcho? Eu ouvi um tu aí? É isso mesmo? Tu tá gaúcha Já a já? gente começa, mas bate, Eu tenho que falar pra a gente Ega. começa. Vou ter que falar pra Ega isso, que tu tá gaúcha. A gente começa perdendo as origens catarinenses, só quando eu volto para lá agora. Tá, beleza, beleza. Então, ó, eu tenho material, talvez eu acho que é mais fácil, talvez compartilhar contigo lá uma pasta que eu tinha com Bechara. Pô, Uhum, tem coisa pra caramba lá, tá? E daí, por exemplo, assim, a gente achou materiais, digamos, de verbos, né? Tentativas de você achar verbos semelhantes, por exemplo, para lembrar, né? Só que daí, por exemplo, assim, ó, se você olhar no português, tem verbos que poderia se encaixar, digamos assim, ó, tanto no lembrar, como poderia se encaixar também no analisar, e daí são habilidades uhum. diferentes. Nesse sentido, ó, então a gente vai ter um pouco de dificuldade, e porque daí a gente vai ter que interpretar. Eu conversei com o professor de português aqui para nos ajudar também isso, entendeu? Para saber, porque a É, gente vai porque ter entra a questão da sintaxe, né? isso. O verbo ele pode ter sentidos diferentes. Eu sei porque eu estou estudando português para o concurso, e agora. Aí eu estava lendo sobre sintaxe. Aí eu falei, tá, mas o verbo não é verbo, ele pode ter vários sentidos, pode ser um advérbio junto. Ah, que tanta coisa. É, Mas então, é porque daí a gente vai ter que olhar dentro da frase, né? Não é só aquele verbo de ação, né? certo. Depende de como ele tá escrito junto. Isso. Então, Mas a gente conversou com ele justamente para falar sobre essa questão da própria estrutura de linguagem, assim. é isso, Pilar. Só que daí eu vou ter que preparar um material assim mais mastigado para ele, né? Para ele, digamos assim, ó, que o objetivo não é chamar ele para trabalhar com a gente. O objetivo é só usar os conhecimentos para a gente aprimorar nosso método, entendeu? Eu estou sendo meio Aham. canalha, meio canalha. Mas daí, por exemplo, assim, ó, como eu tenho um projeto, ele vai poder alocar carga horária ali, né? Então ele pode usar a carga horária para Sim. isso, tá? Então é nesse sentido de fazer isso, né? Então, eu já trabalhei com ele em orientação de alunos, então acho que vai ser bem tranquilo de fazer isso. E chamei um Tá. professor também de biologia aqui para ajudar com a parte de biologia, tá? Para fazer essa parte. E junto com a biologia, daí tem a minha afilhada também está fazendo isso, né? Então, ela que está fazendo essa parte, digamos assim, de começar a construir umas ideias para chamar o professor de biologia, para a gente começar com ele, com o olhar dele, ver o que que é fácil e o que que é difícil, e aí, a partir disso, da interpretação dele como professor de biologia, depois usar o professor de português para fazer, digamos, esse ajuste fino, tá? Para a gente ter, digamos assim, uma espécie do que está acontecendo na biologia, entendeu? E aí a Uhum, gente nisso transpõe para a parte da física e da parte da química também, entendeu? Daí na parte da química aqui uhum, tenho dois alunos muito bons da química aqui que vão trabalhar comigo. Tá, uhum, então, primeiro eu quero, digamos assim, ter uma espécie de uma coisa meio que piloto para a gente replicar para as outras áreas, tá? E daí, uhum, por que começar com biologia, tá? Começar com biologia porque daí a minha afilhada, ela tá bem nessa fase do Enem, tá? E ela gosta de biologia, e daí eu decidi dar uma uhum, graninha para ela como bolsista, então ela tá fazendo uma pesquisa mesmo para mim, então a gente toda semana a gente faz. Esses artigos que eu te mandei, eu mandei para ela, ela já está trabalhando, então a gente já discutiu sobre isso. E aí eu pedi para ela agora começar a fazer uma espécie de uma metodologia mais refinada para isso, para ir melhorando, daí depois eu vou conversar com o professor de biologia. Então, nesse aspecto, é a gente ter sei lá, uma matriz de aplicação. Então, a gente vai usar, digamos, a biologia e depois replica isso na física e uhum, na química. Por quê? O que eu gostaria? Eu gostaria que a gente dominasse toda a ciência da natureza, não só a física. A gente uhum, fazer o empreendimento, sabe? Mas só que assim, ó, o lance também não é colocar muita gente, entendeu? Pouca gente, senão a gente não vai ganhar grana, entendeu? uhum. E daí, quanto mais gente, pior também, né? Mais gente para brigar também é bem complicado também, né? É sempre mais difícil. Isso, então é nesse sentido. Nessa semana teve um carinha ali que estava dando um intensivo, o Pedro Assad, e Uhum, aí eu me inscrevi.
Cara, ele é meio doidão, cara. Ele faz um monte de palhaçada. Eu assisti os 2 primeiros dias. Ele deu aula segunda, terça, quarta e quinta. Eu assisti segunda e terça. Segunda-feira foi 2 horas e 20 de live. Na terça foi 3 horas e 20, Nossa, cara. Pá, daí eu larguei de mão. E na primeira live, intensivo pro Enem? pro Enem. Uhum, O que que ele quer? Na verdade, o intensivo pro curso dele, né? Ele tá fazendo o jabá dele. Então, ele disse que claro. o curso é para medicina, né? 900 mais, né? E daí ele está trabalhando mais com o mental, tá? Trabalhou mais com o mental, então ele foi mais um papo coach, tá? Mais um papo coach. Na segunda aula que ele pegou 3 questões de biologia, 2 de química e 2 de física, e ele meio que juntou, né? Assim, ó, as 3 de biologia eram um bloco, e daí ele explicou aquele bloco que tinha a ver com a questão do carbono, né? Do dióxido de carbono, né? Como é que ele é Uhum, liberado, como é que ele é fixado. Então, ele pegou questões que já são recorrentes e que eram variadas e ele aglutinou aquilo. E daí acabou fazendo uma aula. Então, o que que eu tava querendo, né? Na verdade, eu queria ver uhum, como é que ele se comportava no vídeo. Porque, na verdade, uhum. na live dele, deu 38 mil na primeira live dele. 38 mil. Bastante gente. Bastante, gente. Na segunda, eu achei que fosse cair, caiu, mas teve 23 mil. Porra, 23 É mil. bastante gente. Então, desses 23 mil aí, quanto que eles não vão pegar? Entendeu? Quanto que não vão Uhum. fazer o curso com ele? Então, que eu acho que talvez essa seja também uma coisa que a gente vai ter que também vender, né, na hora de ter a linguagem com o pessoal do internauta. Ter essa interatividade de como é que a gente vai conseguir também descolar uma linguagem não muito enfadonha, né? Mas eu também não quero Sim. fazer, também não quero fazer muita palhaçada também, entendeu? Botar coisinha no nariz, coisa e tal. Mas como É, é muito ruim essa parte de que a gente tem que ser muito divertido. É muito difícil. isso, mas se não for isso, a gente não consegue ter engajamento, entendeu? E aí, Sim, é que acho que tem que ter um equilíbrio das duas coisas, né? Eu vejo assim que para aula, né, hoje, daí não para necessariamente Enem, mas quando a gente traz curiosidades de coisas que eles gostam de fato, né, coisas mais recentes, é uma coisa que às vezes chama mais atenção, em aplicabilidades, assim, por exemplo, da física, porque eu vejo também que quando a gente está dando aula, eles querem muito uma aplicação do conteúdo, né, imediata, e não, assim, a aprendizagem pela aprendizagem. Então, física, a gente tem toda a parte conceitual e junto a parte de matemática. Então, a gente fala duas linguagens simultâneas para falar sobre uma coisa nova, o que eu acho que é bem difícil, porque a gente vai usar uma parte de matemática, que ele vai ter que ter uma base muito boa, e uma parte de interpretação de texto, que ele também vai ter que ter uma parte muito boa, para juntar isso numa nova área de conhecimento. Então, a gente já entra nesse ponto aí que é e aí tentar trazer, acho que esses macetes às vezes ajudam, mas não os macetes antigos de pré-vestibular, sabe? Novos macetes, não essas coisas assim de tipo decorar a fórmula, porque o decorar a fórmula, tu vai esquecer então, em algum momento. eu fiz durante a live, algumas partes eu fui gravando, tá? Não gravei tudo, que era muita coisa, mas fui gravando. Então, por exemplo, essa parte das questões eu tenho, a gente pode depois dar uma olhada ali para você ver como é que ele faz. Mas geralmente tem um teatro, tá? Ele gesticula bastante, faz não sei o quê, então, e daí É. ele tem uma espécie de um, que eu acho que deve ser não sei se é um apartamento, coisa e tal, mas tem mais gente ali, porque de repente ele chama um ali, daí vem para fazer interação, passa alguém por trás ali. Eu não sei se é um apartamento, assim, tipo uma república, né, para fazer essa escola de música, mas tem uma espécie de um quadro, ele tem um quadro interativo, então ele está na cadeira aqui, ele levanta, ele vai lá para a cadeira, vai para o quadro, então tem toda essa interação e ele gesticula bastante, faz careta, não sei o quê, tá? Aham. Depois pode colocar ali a Pedro Assad com 2 S e 2 As, tá? Pedro Assad deve estar bombando ali, porque ele acho que ele deve ter pago pro YouTube. Cara, porque depois que eu me inscrevi, cara, meu Deus do céu, cara, ele Ele manda tem ele tem uma plataforma, ele tem um site dele com a plataforma. isso, tem. Tem YouTube, tem WhatsApp também fechado ali para os alunos também, entendeu? Aham. Isso, onde ele inclui lá, e daí eu acho que deve ficar um material também de aula também, tá? Onde ele tira dúvida, tá? Nesse sentido ali. É, com certeza ele deve ter
uma parte, tipo, um fórum, coisas assim, onde os alunos conseguem ter contato, né? Dentro do curso, né? Quando compra. Sim. Ah, daqui, ó, ele vai ter um ao vivo. Ah, ele vai ter um. Ah, não, foi ontem. Foi ontem, foi ontem. Dia Foi ontem. 5, Acabou. especiais do SAMI 2026. Isso. Exame é semana de aprovação, semana de aprovação De de aprovação da medicina. medicina no Enem? Isso, isso aí. Isso aí. Semana de É, aprovação de medicina do o Enem. foco dele é medicina, né? Isso. E, nossa, ele é metido pra caramba, ele é convencido, ele é Deus, ele é um Deus, ele é fodástico, assim, o cara é convencido demais, pelo amor de Deus, cara. Não, tu assiste esse, meu Deus, a arrogância é pouco. Deve ter alguma coisa dele no YouTube já vazada, né? Sempre tem, ou eles deixam uns shorts, alguma coisa assim. Depois eu vou procurar pra ver. Eu falei aqui na quarta-feira para os alunos, né? Eu mostrei para eles porque os alunos da aula de quarta, eles são da sexta fase, né? Estão quase no final. E eles começam a pedir, digamos assim, questões do Enem, e daí eu falei um pouquinho, né, que eu ia usar a TBR para elaborar as questões, assim, meio parecido com o Enem. E daí falei do Pedro, né? Aí abri o vídeo para mostrar, daí tinha um vídeo que ele tá assim, cara. A galera. Sim, é o que eu acabei de abrir, que tá aqui. Vídeo 600 dele, né? Tem 17 horas que ele lançou o vídeo, que é um Fale Comigo e Tire Suas Dúvidas sobre a plataforma. Certo, acho que é um dos últimos, é. Isso, é. Uhum. É. Isso. Inclusive, Nossa Senhora. ele colocou lá para atrair, né? Para atrair até o último encontro, ele disse que ia dar uns brindes. Dentro dos brindes tinha um Mac Airbook. Ele ia dar um Mac Airbook lá, sortear. Aí eu disse para esse cara, Pô, cara. aí eu mandei uma mensagem para ele privado: ó, esse Mac Airbook nem precisa dar, porque é meu, não sei o quê. Daí ele deu uma risada: não, isso aí é só para chamariz. Ah, é uso, né? Aí assim, vender é marketing, né? Não adianta, é marketing. Sim. Sempre tem envolvido junto. Mas a ideia do professor agora é primeiro trabalhar as questões de biologia e avaliar essa estrutura para biologia. Então, não quer começar a olhar as questões de física ainda. Primeiro Não, definir essa não. matriz de análise, assim. Não, se tu quiser, ó, vou te mandar também alguns artigos que eu achei de física, para você quiser, se você quiser olhar. Inclusive tem um Uhum, bem recente que eu escrevi uma carta para a revista, é, porque o artigo ele passou, né, os árbitros avaliaram, mas eu achei inconsistências no artigo ali, e daí fiz uma carta uhum, bonitinha, coisa e tal. Mas eu acabei não mandando a carta, e aí fiquei pensando, cara, sabe, eu não faço um artigo em cima desse artigo, entendeu? Daí fiquei. Só que daí, em função de muita coisa, ficou arquivado. Tá anotado aqui, tem um quadro aqui também de vidro na parede, né? Botei um quadrinho para mim usar. aham, Então, tá anotado ali para voltar, mas primeiro eu tenho que desovar aqui, tem uns 3 artigos que eu tenho que desovar primeiro, tá? Para depois voltar para esse aí. É da revista, uhum. uma revista lá da Amazônia, não lembro agora. Eu te mando o artigo lá, te mando o artigo. E daí Tá. eles analisam o artigo na área da física, e é um tópico, assim, eles pegam um assunto, não pegam todos os assuntos de física, eles escolheram um tópico lá. Eu não sei se Uhum, eu não lembro se é física moderna, se é astronomia, agora não lembro, não recordo de cabeça. E eles discutem exatamente isso, tá? Discute essa questão também da TBR, do Enem, coisa e tal, nesse sentido, tá? Então tem alguns artigos que eu uhum. separei para isso, eu posso te mandar para ti ir olhando. Tá. E eu acredito que talvez, assim, ó, eu vou resolver isso esse mês ainda, tá? Então, em março, talvez a gente já consiga ter um V0, e daí a gente já consiga também Uhum, atacar na física, tá? Então, tá. qual que é o lance, tá? O lance é a gente começar a ter uma base. Então, a gente só vai estudar e pegando as questões, montando, vendo como é que a gente pode preparar material, e daí, isso aqui fica bom para a gente fazer material assim, daí já começar a produzir e deixar o material Uhum, pronto. E daí, o ano que vem, a gente começar a ver como é que a gente pode fazer esse lance de fazer um marketing de cima, né? Para também surfar. uhum, Então, lá, por exemplo, assim, ó, lá por outubro, novembro, a gente já começar a se organizar para fazer esse marketing em cima ali. Como é que a gente pode fazer? Se a gente. Porque hoje em dia é bem fácil fazer plataformas, tá? É muito fácil. Tem plataforma uhum, pronta. Eu fiz um site, depois eu posso até te mostrar, fiz um site em 4 horas usando IA. uhum. Então,
Eu usei uns É que hoje com a IA ficou bem mais fácil, né? bem mais fácil. Então Algumas coisas assim. eu usei, digamos assim, uma integração, né? Então eu pago a inteligência da Google aqui, tá? Então eu Uhum, consigo usar, tem bastante produtos. Para algumas coisas ela é melhor, mas não para tudo. Por exemplo, assim, eu acho que talvez para você escrever texto, acho que talvez o ChatGPT é melhor, tá? uhum. Para programação, acho que a Cloud é melhor. Mas só que em termos assim de construir vídeos, em construir mais, a Gemini é legal. E daí você tem uma ferramenta, não sei se você já usou, a Notebook LM, você já usou? Não. Cara, ela é fantástica, porque assim, ó, ele é uma espécie de um banco de dados, só que privado. Então, tu pode colocar tuas fontes lá e estudar em cima das tuas fontes. Eu estou usando isso com os alunos, cara, eles estão adorando. Eu coloco ali os meus PDFs de livros. Então, por exemplo, você pode gerar podcast, você pode gerar vídeo, você pode gerar questionário, você pode gerar aqueles cartões, sabe? Os flashcards, os cartões. Você pode gerar planilhas, mapa mental, tudo num só, em cima do Nossa. teu material. Dá uma olhadinha depois, Notebook LM, tá? Notebook LM. Quem não tem conta paga, tem bastante, ainda dá para usar bastante, 50 PDF. Eu consigo usar 300, cara, 300, bicho. Tu consegue fazer um curso, Cara, pô. é muita coisa. Tu consegue fazer um Aham. curso. E daí os alunos, cara, acharam animal aquilo, e, pô, professor, podemos usar, já começa, professor, vamos usar o notebook, vamos usar o notebook. E daí eu monto as minhas provas em cima daquilo, porque daí eu Muito monto os legal. questionários e eu tiro as questões dos questionários, entendeu? Mu- Aham. Então, eu consegui integrar o notebook com o antigraft, daí eu, por exemplo, assim, ó, em vez de estar usando da internet, pegando coisas que podem ser confusas, eu coloco os Uhum. artigos, eu coloco os documentos, tudo ali, e pego de fontes fidedignas. Então, Aham. quando eu quero elaborar, digamos, um material, eu vou fazendo perguntas, coisa e tal, vou separando, vou montando, vou salvando aquilo e inserindo como novas fontes. Depois que eu tenho esse material, digamos assim, como se fosse, que nem a gente faz pesquisa, né? Tem o material primário e tem o material fontes Aham. primárias e fontes secundárias, né? Então, eu estou criando Isso. fontes secundárias. Então, essas fontes secundárias, eu crio uma apostila para isso, mais direcionada com aquilo que eu quero estudar, entendeu? Fica mais personalizadas. Dá uma brincada, cara. Tu vai ficar louca com o negócio. É muito bom mesmo. Show. Vou dar uma olhada. Tá? Então, a gente pode usar isso depois para montar o nosso material para física, Uhum. entendeu? Porque daí a gente vai ter as questões, a gente vai trabalhar e a gente vai alimentar esse notebook LM só com o que a gente quer. E a partir disso, Uhum. então, a gente pode criar material personalizado para gerar, digamos assim, ó, as nossas aulas, entendeu? Dá para gerar as lives, Uhum. tudo. E isso vai dar, assim, ó, para nós, ó, uma velocidade de produtividade absurda. Porque Sim. a gente vai fazer só o papel do quê? Só de revisar, é o revisor. Então é como se a gente Uhum. tivesse bolsista, sabe? É como se tivesse bolsista ou estagiário preparando o material para gente. Ou seja, é como se fosse os teus bolsistas lá e tua professora e, e mandando. Bom, né? Bom, bom. Eu ainda não cheguei na fase de ter um bolsista, mas preciso porque eu quero saber como é que é o outro lado agora. Ah, o outro lado é bom, é bom. É bem melhor, eu acho. Mas assim, ó, tu tem que ter faro pra bolsista, tá? Então ó, É, esse aí eu achei que ia me dar bem, me dei mal. Tá? Mas os outros deu certo, tá? Os outros deu certo, os outros deu bom, os outros deu legal. Tá? é difícil, né, escolher, assim, porque a gente tem, às vezes tu vai ter que escolher com pouco contato com o aluno, né, ainda. Tipo assim, as turmas aqui da Info, que é da informática, a galera é muito boa. Sim, Muito, assim, tipo, eu dava aula, a minha aula que eu pensava assim, que eu levava uma aula pra explicar, tipo, 50 minutos pra explicar um conteúdo, com eles era tipo 20 minutos. E eles legal, entendiam, porque eu falava que eles já estavam lá na frente. legal. Então, assim, a gente sabe que tem um aluno que ele já tem mais habilidade para coisas específicas, né? Talvez o que você possa Mas aí, então, o fazer, professor que você pode possa, compartilhar comigo o sim, material ali pelo Drive mesmo. Pode ser tá, daí pelo pessoal, porque o institucional depois acaba vazando, né? Acabando. sim, É, que aí eu já vou olhando os materiais e a gente vai conversando. tá. Tá meio bagunçado, Agora eu tá? não. Tá meio bagunçado ali, tá? Não, não tem problema. Tá. Sem problema. Porque daí É, foram dois professores, né? Foi eu, o Bechara ali, né? Então a gente ficou meio. aham.
Agora eu não peguei nenhuma bolsa, assim, né? Porque eu entrei também em agosto e eu entrei no final do segundo trimestre, ano passado, então tava fechamento de nota e tal. Mas quero ver se esse ano, em algum momento, eu tenho algum projeto, algum bolsista, assim, pra trabalhar também. Aí é uma Então, coisa que eu posso pensar também, que talvez algum braço disso então, possa virar um talvez, projeto. ó, talvez a gente consiga, tá, ter esses braços ali, porque assim, ó, o lance lá da CAPES, tá, ele era 100 mil, eu gastei os 100 mil, mas eles olharam no projeto, cara, teu projeto não é para 100 mil, aí me deram 74 mil. E nisso Uhum, vai dar, eu tava olhando, vai dar para pegar acho que mais ou menos uns 7 bolsistas, tá? Eu tinha colocado 7 bolsistas ali, digamos, de, de ensino superior, que são as bolsas de 700, entendeu? Dá pra gente uhum, tentar escolher bons bolsistas, e daí dá pra gente ter esses bolsistas para fazer um pouco do trabalho pra gente, entendeu? Só que daí sim. tem que lembrar que, putz, cara, a gente tem que tratar eles como se fosse que nem robô, cara. Tem que dar mastigado e pedir exatamente aquilo, tá? Tem que mandar. Então não dá, Dá os comandos, né? eles não têm autonomia, É não têm igual a autonomia. IA. Uhum. Nossa, eu tive um aluno Ah, da a minha licenciatura em esposa, ó. matemática, só que ele Ó. trabalha. Lembra? Oi, tudo Oi, bom? tudo bom? Como é que tá? Tudo Virou certo. ganchinha agora? Então, agora eu tô nas terras gaúchas. Comendo muita Já tomando coisa, chimarrão, polenta, Viu que ela queijo. já tá falando cantadinho já, ó. Eu é, percebi. Tá cantadinho já. cantadinho já, né? Tomando Bate! muitos vinhos. Ai, Bate, delícia! Aí tem vinho muito bom. bom. Com- Muito, nossa, Hum, incontáveis. Muito mais fácil achar vinhos bons do que cervejas aqui. Ah, Daí. sim, 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 sim. com certeza. Ali é É, vinho. os vinhos que eu tomo, eu vou buscar ali na não é Farroupilha, Linha é 15, linha 14, Caxias do Sul. Caxias, Mas é para é fora, para interior. fora, e daí tem uma cantina, Agora, cantina agora vai do ter a Festa da Uva aqui, né, em Caxias. É, é, Aí Caxias. agora começa em fevereiro, vai até comecinho de março. isso. Quando vocês quiserem vir para cá para conhecer Bento, podem ficar lá em casa, tem espaço, são super bem-vindos. Tá legal, Ah, pode beleza. deixar. Tá. Vamos te visitar. Vamos te visitar. A gente tem Aqui tem muita coisa para fazer, assim, dessa parte. a gente visita assim, a gente tem parentes ali Em em Caxias? Caxias, que Eu tem tenho os irmãos os em irmãos de Uhum. Caxias. Caxias, que é pertinho, né? Pertinho, colado ali. Acho que dá 40 quilômetros, 50, pega a É, Rota do isso. Sol, É bem 40 rapidinho. minutos tá em Caxias. Uhum. É, Uhum. Sim, é bem rapidinho ali para ir sim. a Bento. Bento mesmo lá dentro, eu pelo menos só passei mais assim, sabe? Não fiquei, mas tem umas regiões bem legal ali. Agora, Caxias já Sim. conheço mais. Já fui na festa da uva e tudo. É um tumulto. Uhum. É, Bento eu acho mais pacato, assim, tipo, é uma cidade que tem coisas para fazer, mas é um ritmo mais lento, tem uma parte mais, tem o Caminho de Pedras, que é uma parte bem turística, onde tem os restaurantes, tem as vinícolas, aí tem o Vale dos Vinhedos também, que vão ter todas as Você já foi vinícolas, lá? Você já foi lá? já, 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 já. já, beleza. Meus pais já vieram 4 vezes para cá Ah, para visitar, e daí Legal! Estão gostando de já passear recebi aí. amigos, aham. É, sim, sabe que todo mundo quer vir. Isso mesmo. o Marcos, né, o professor Marcos, ele também, ele queria morar em Bento lá. Tanto que ele fez um concurso comigo pro FRS também, né? Uhum. Na tentativa de também sair do ISCA e ir para Bento lá. Mas aí não passou, né? Ele achou a cidade bem bonita de Bento. Chique, não sei o quê. Eu acho bem bonito. Eu moraria. É uma cidade que tem. Eu acho assim, bem tranquilo, em questão de segurança, acho bem cômodo. Tem 150 mil habitantes, eu acho. Não é uma cidade muito grande, mas oferece bastante a parte ah, central, assim, né? Tem as regiões onde vão ter os restaurantes, as comidas ali, principalmente. E tem também a parte turística rural, né? Eles têm parques, cachoeiras, coisas assim também. Então, acho que oferece as duas coisas, assim. É bem Certo. tranquilo o ritmo de vida aqui. Não foi para a Serra das Antas ainda. Não, É, o lá máximo aqui Bento, Caxias e fui até umas partes mais de interior, assim, Como mas que é? não. Vila das Flores, né? Você viu Vila aquele. Pô, Flores. a Egger viu lá É a pousada dos uma pousada Capuchinhos. muito bonita e comida pra caramba. Vale a pena. A gente não conhece, vamos Vila conhecer. Flores é depois Aham. de Veranópolis. É, depois de Veranópolis. Tá, É sei. que a gente passa por esse Eles. caminho para ir na mãe.
mas a gente só Aham. passa mais assim ali, né? Então, a Serra das Antas é aquela que caiu toda, então agora está bem complicado. A gente passou Isso. agora em janeiro, está bem ruinzinha, está em comboio, Boa. só horários Uhum. determinados, Eles desde o ano passado já. mas é lindo lá, lindo. Eu moro, talvez você já tenha até passado, eu moro no Caminhos da Eulália, que é sentido como se você fosse para Veranópolis. Aí, antes de realmente pegar Sim. ali para Rio das Antas, você entra ali onde tem o Aeroclube e tal. Ah, É uma parte sim. mais pro parte rural já que eu moro, assim, seria o início da parte rural, né? Tá. Da parte de turismo ali. Ah, mas é mais É. tranquilo também ali. É super. Eu abro a janela e dá com uma vegetação assim nativa, então é super fresquinho, tranquilo, silencioso. Com Não tem, certeza. Perfeito. não tem ilhas de calor ainda, hein? Não tem ilha de calor. Eu Ainda bem. invento um farroupilha, mas esse aqui foge do frio. Não dá, não resisto. Mas eu vou dizer, eu acho o frio daqui. Eu cheguei em agosto, né? Não peguei o frio ali em junho, julho, mas eu acho o frio daqui mais suportável do que o do litoral. Porque não é um frio úmido, é um frio assim, você bota uma roupa quente, você fica ok. Não é Você um. consegue viver. Nossa, no litoral é aquele vento que parece que vai cortar assim a pele. É Mas, bem mais tranquilo aqui. mas tu não pegou o minuano, então. Não Deixa, pegou. espera pegar o minuano, que é o Não, vento ainda não. sul nosso É o vento daqui. sul, é o vento sul. É o vento sul. Sim. Então tá, bom trabalho aí, que espero que tu fique por aí. Obrigada. Beijo. Deixar você Beijo, trabalhar. tchau. Tchau. Não, já acabamos já, né? Quando vier pra cá, por favor, vem Isso, aqui em casa. Isso, pode ficar. A gente tem quarto de hóspede também aqui. Só vir. Obrigada. Então tá, acho que encerramos por hoje, né? Tá bom, 2 Isso. horinhas. Aí eu aguardo o material e a gente vai conversando. Sim. Eu vou ler ali aqueles materiais e vou olhar também aquele documento da parte de elaboração para Tá. me inteirar mais. Isso, eu coloco também o material, eu Posso também procurar tenho. coisas também. Eu também tenho o guia do aluno, tenho os dois, tá? Tenho o guia do aluno. Tá. O Bechara me passou esse material, né? Ele que tinha mais contato ali, tá mais à frente. Uhum. Tá. Não são materiais que estão publicizados na própria plataforma do Enem, ali no Gov? Tem, mas você tem que meio que catar ali, entendeu? O Tá. Gov meio que não deixa assim bem sinalizado. É que nem assim, é que nem o nosso portal de transparência, né? Tem que fuçar ali para achar, entendeu? Muito. Isso. Tem, tá? É público, mas tu tem que catar. Não, era mais para saber se era público, né? Porque daí se é público é mais fácil de referenciar, utilizar, porque Não, sim, se não é for público. daí É fica uma outra público. questão. É público. Tá. Então tá, valeu aí, bom final de semana. Tá. Bom vinho aí. Hoje, Bom final de semana também, professor. hoje cai bem o vinhozinho, Hoje é o dia de um sexta-feira. vinho, mas tá tão calor que tem que ser ou vinho branco bem gelado ou já tem que ser uma cerveja mesmo. Porque pra cá tem cervejaria também legais, né? Daí eu gosto mais do chopp artesanal, né? Isso. Eu gosto Nossa, aqui tem Eu gosto da Weiss, que é vários. mais fraquinha a Weiss ali, coisa e tal. Né? Aqui tem em Bento mesmo, tem uma cervejaria que é local, que é Heile, é um nome em alemão, assim, então todo mundo erra. E tem a Leopoldina também, que é conhecida, e tem o Jardim da Leopoldina aqui em Bento. Esse Legal. ainda não consegui, mas tem Certo. várias coisas. Nossa, muita coisa pra fazer. A Leopoldina é bem conhecida mesmo. Então tá, valeu então. Tchau, tchau, beijão. Então tá, tchau, Até professor. mais, então. Até mais. Até mais, então. Bom final de semana. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.